Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é empreendedor, palestrante e criador do projeto Calma da Mente, onde utiliza filosofia estoica, neurociência e técnicas de reprogramação mental para ajudar as pessoas a lidar com o estresse, a ansiedade e a alta performance, promovendo uma vida mais equilibrada e bem-sucedida. No encontro de hoje, vamos refletir sobre as maneiras de melhorar a saúde mental no ambiente corporativo, a importância da reprogramação mental para líderes e como superar crenças limitantes que nos impedem de alcançar nosso pleno potencial. Com vocês, Léo Simão. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é empreendedor, palestrante e criador do projeto Calma da Mente. O nome dele, Léo Simão. Tudo bom, meu querido? Oi, Bia, tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui, uma honra enorme. Escuto seus podcasts, já te acompanho os seus livros, adorei, já li os 3 deles, achei fantástico. Que bom. E estou aqui para aprender bastante com você. Não, eu estou aqui para aprender com você. Olha, eu estou dizendo que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi abrir um podcast. Porque depois de tanto doar, a gente está na hora de receber. Porque eu tive conversando com um entrevistado, o senhor Gentileza, ele falou uma coisa fantástica sobre a gentileza. Gentileza também está em receber a gentileza, não só em dar a gentileza. Então, estou achando uma maravilha. Estou aprendendo, estou renovando, estou revendo coisas e é muito bom receber vocês aqui. Obrigado, acho que é isso. A vida é um fluxo, né? Quando a gente entende que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? E tem que ter esse ar de abrir o peito, né? Porque tem gente que é muito boa de dar, mas não sabe receber. Exato. Conheço gente maravilhosa que não sabe. E isso engessa um pouco as pessoas. A gente tem que ter esse fluxo meio do mar, né? A onda vai e volta. A gente também tem que dar, receber. Isso é muito legal. Fluxo e refluxo. Eu acredito muito nesse fluxo da vida. Hoje eu tenho procurado viver minha vida muito em cima desse fluxo. Mas nem sempre foi assim, né? A gente vai aprendendo. A gente aprende, né? Geralmente com sofrimento. Eu queria que você contasse um pouquinho, Léo, a tua trajetória profissional. Porque você começa com um empreendedor de tecnologia, muito bem sucedido, um homem voltado ali para as startups, no momento que aquilo estava realmente começando, bombando. E de repente você dá uma mudança, mas eu queria que você contasse essa trajetória, porque certamente vai inspirar muita gente, ou então vai ter muita gente que fez o mesmo processo. Não, muito bom. Digo que minha vida eu foquei bastante, a primeira parte dela, né, no que eu queria ter e fazer. Depois eu fui entender que eu deixei de olhar o que eu era, né, o ser. E a gente acaba dando essa capotada, mas a gente só percebe depois que a gente vive. E eu vim de uma família de empreendedores, meu pai é empreendedor, teve uma consultora muito grande em Minas Gerais, São Paulo. E eu, desde novo, falei, quero trabalhar e ganhar dinheiro, não via nenhuma outra possibilidade. Que nada não que fosse me empreendedor. Empreender e fazer coisas. Na época, meus amigos falavam, por que você não vai trabalhar com ele? Eu falava, não quero fazer minhas coisas. Mas acabou que eu me formei. Você se formou em quê? Eu formei em engenharia de produção. Isso. Fiz direito também ali, até praticamente o final, mas aconteceram algumas coisas e é algo que eu uso muito para minha vida. E quem diria, na hora que a gente chegar no final, você vai ver que hoje eu tô na sua área aí, né? Na psicologia, pra você ver praticamente. Que o conhecimento, ele tá aberto para todo mundo, o tempo todo, né? Exato. Mas quando eu me formei, eu tive a primeira relação de ver ali dentro de casa a família, meu pai, passando por um momento de depressão. Na época, a empresa estava indo mal e ele estava num momento muito difícil. Estou falando aí nos anos 90, final dos anos 90, anos 2000,
que ainda parecia que era meio mimimi essa história de depressão, né? As pessoas não falavam, não era algo científico, né? Falava, foi a época da hiperinflação, é isso? E né, foi pós, né? Pós-plano real ali, 94. Logo pós. Tá, isso mesmo. Aquela época que a Encol quebrou, várias empresas quebraram, de construtora. Foi uma época difícil. E quando eu formei, eu vi que ele estava mal. Fui trabalhar com ele, eventualmente acabamos fechando a empresa. E de lá para cá eu fui empreendendo, né? Tive mais de 20 negócios diferentes. Eu morei na Itália, tive empresas de exportação de biquíni, de moda, de bijuteria, tive várias coisas. Algumas deram certo, outras não deram, e fui indo e vindo, né? Ali. Mas todas deram algum tipo de aprendizado? Todas aprendi bastante. Eu falo que eu sei inúmeras formas de não fazer várias coisas. Isso é maravilhoso. Sei inúmeras formas de não fazer várias coisas. Até que em 2009... Eu tinha nessa época umas empresas de tecnologia de loteria. Eu vendia os jogos da Caixa online. Imagina, eu tô te falando isso em 2002, 2003, foram os maiores sites de loteria. E na época era só jogo da Caixa oficial. Imagina, eu tive vários problemas com o Ministério Público, com a Caixa querendo me fechar na época, porque falava que eu estava vendendo jogos ilegais. Eu falei, não, eu tô vendendo... Eu sou um motoboy online, não tinha iFood na época, nada. A pessoa manda eu ir lá, eu vou lá, registro e faço. E, na época, foi um problema danado que eu tive de ficar lidando com... Eu gastava mais com advogado do que com marketing. Aí você vê hoje em dia esses bets, né? Tudo livre. Eu falo, gente, que loucura. E vivi isso aí, esses negócios deram muito certo. Em 2009, eu abri um negócio chamado Bebê Store. Bebê Store? Bebê Store, que foi um e-commerce de produtos para bebê, para neném. E foi um negócio que foi fantástico. Eu comecei do zero isso aí, numa casinha pequena na Pompeia. Isso aí tinha sido ideia da minha esposa na época. E a gente iniciou esse negócio e o negócio deu muito certo. Em 4 anos, a gente se tornou o maior e-commerce de bebês do país. Legal. Eu captei mais de 110 milhões de dólares de investimento, numa época que nem tinha o termo startup. Não tinha nada. Era tipo assim, simpatia. Simpatizei com o teu, simpatizante. Exato, fala startup. Hoje em dia tem tanto tipo de fundo. Captei, hoje daria mais de R$1 bilhão isso aí corrigido ao câmbio. Cresci muito, uma empresa aí que faturava 200 e poucos milhões, tinha 50 mil itens. E foi muito interessante, porque depois de tanta coisa que não deu certo... Desde da compra, depois da logística de distribuição, tudo. A gente tinha 600 pessoas na empresa, tinha mais de 50 mil itens. Nossa. Era 20 mil metros quadrados de galpão. E a gente fazia isso. Então, você imagina, eu comecei em 2009, fiquei nesse negócio até 2015, foram 6 anos. Nessa época foi briga com um concorrente que a gente acabou comprando. Eu fiz meu primeiro ano de Harvard ali, do OPM. Eu falo que 2014 foi a primeira grande virada de chave para mim. Porque eu cheguei no final do ano, no Réveillon de 14 para 15, e eu tinha conquistado tudo que eu jamais imaginei. Eu estava fazendo um Réveillon em Alphaville, na minha casa, morava numa casa maravilhosa. Tinha ganho prêmio naquele ano de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Ernst Young, pela Exame, 3 capas de revista, New York Times. Não deixando margem a dúvida. Tudo. Falei, cara, conquistei. E eu lembro direitinho, cheguei. E eu tava na minha piscina, amanhecendo o dia, meus amigos, todo mundo em casa, recebendo dinheiro dos maiores fundos do mundo. E eu falei, Deus, obrigado, tô grato, né? Tô com 33 anos, 34, cheguei aqui, saindo do zero, literalmente, né, de uma casinha lá no bairro da Pompeia, em São Paulo. Mas e aí, o que eu faço agora? Porque eu vivo um nível de ansiedade, de dor, que só piorou. Parece que aquela ansiedade de conquistar virou uma ansiedade de não perder. Eu vivi um medo, eu conto essa história que para mim me marcou muito a hora que eu penso hoje. Eu tinha ido para o Chile passar, emendar um final de semana. Era uma quinta, sexta, sábado, domingo, eu não tirava férias nunca. Aí fui com a minha esposa na época, nós chegamos lá quinta-feira, vamos almoçar, depois jantar quinta à noite, sexta. Falei, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? São Paulo os restaurantes são muito melhor, tem 1 milhão de coisas para fazer. Vambora. Pô, embora? Eu falei, vambora. Deu disso aqui. Peguei e fomos embora. Não consegui ficar 2 dias no Chile. Não conseguiu sair daquela... Não consegui sair da minha mente, viva. Daquela dor mental. Uhum. E na época eu não sabia, e eu joguei isso nesse dia com tanta intencionalidade ali, amanhecendo o dia. Falei, Deus, o que eu faço agora? Eu não sei mais o que eu posso conseguir. Não tá legal. Pra sair disso. Eu tô agradecido. Tô agradecido, mas tô tem grato. Alguma coisa que não mas tá legal. É uma ansiedade absurda. Como é que eu saio dessa dor? E ele me respondeu 90 dias depois disso, Pia. 90 dias depois disso, aquela casa maravilhosa que eu tinha não era mais minha, tinha ficado por divórcio. A minha empresa não era mais minha, eu briguei com os fundos, fui pro conselho. Eu brinco que o conselho é uma sala sem ar-condicionado que você não tem nem relatório ali, você fica ali jogado.
Eu não morava mais com meus filhos. Até o Golden Retriever que eu tinha foi embora. Eu fui embora de Tudo que você tudo. tinha naquele Réveillon. Não tinha assim, mais da em família abril. perfeita, né? O comercial da margarina, Com a pela Golden manhã, correndo. com o Golden Retriever correndo pela manhã, o cachorro que todo mundo quer para uma casa, desabou. Desabou. Blum. 90 dias. 90 dias. 90 dias eu fui embora com uma malinha, fui pra Espanha fazer kitesurf. Eu queria aprender kitesurf, aquela prancha com a vela. Uhum. Falei, vou lá fazer kite. E ali eu tive a primeira grande lição da impermanência de todas as coisas na vida. Ali tem uma frase que eu gosto muito do Aristóteles, que fala que a vaidade é alimento dos tolos, né? É o alimento dos tolos. Ali eu falava, gente, porque quando eu consegui aquilo tudo, eu falei, tem dinheiro, tem fama, tem isso, aquilo outro. Tem uma mulher, Tem tem uma o mulher, cachorro tem tudo, mas maravilhoso, e uma aí? casa, o cenário, tudo, filhos. Ao mesmo tempo não tem nada. Eu lembrava muito daquela música do Ouro de Tolo. Devia estar alegre e satisfeito, feliz e orgulhoso, ganho 4 mil cruzeiros por mês. Mas Raul Raulzito. Seixas. Mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Isso mesmo. Eu vi aquela música e falava, gente, sou eu. Tá tudo errado, tem tudo e não tem nada. E ali eu fui reiniciar minha vida. Ali eu percebi que tudo isso era imaterial, que tudo isso era uma grande espuma. E foi reiniciar minha vida. Tive outros negócios, tive outras coisas, outros relacionamentos, e a coisa foi indo. Só que na mesma pegada, sempre acelerado, querendo fazer, ter. Até que a gente chega em junho de 2000... Você não mudou o modus operandi. Não. Quer dizer, aquilo que fez você perder tudo, continuava. Continuava. Eu caí, levantei, bati a poeira e segui. Saí Na mesma trilha. Na mesma trilha, no mesmo jeito. Até que a gente chega em junho de 2021 e eu pego Covid. Ali eu peguei Covid e eu tava nessa época em Uberlândia. Apesar de morar em São Paulo há 30 anos, tava com um negócio lá, indo e vindo e tal. E quando eu peguei, comecei a fazer os exames. Meu pai já tinha pego, minha mãe também. Aí, hora que eu fui fazer a primeira chapa, depois de uns 4, 5 dias, eu tava com 30% do meu pulmão tomado. Aí meu pai falou, Léo, vou te trazer logo, vou trazer aqui para São Paulo para você vir com o Zé Balos, que é um grande amigo. Que é um médico um médico top do setor, então, de Que... Covid. Sensacional. Um amigo, uma pessoa fantástica. Ele foi lá de avião, pegou meu carro, a gente veio. Quando eu cheguei para ir nos rebalos na segunda-feira, a hora que ele foi olhar, meu pai me buscou no domingo, eu já estava com 90% do meu pulmão tomado. Era muito rápido a progressão. Foi muito rápido. Aí, né, aquele oxigêniozinho já não dava, aquele outro não dava, o CPAP já não dava. E eu estava no limite ali no hospital ou não? De ser entubado. 22 leitos, 21 entubados, só o meu que não. E assim, a minha oxigenação 80, 81, 82, a hora que pingava em 79, eu falava, nossa, agora vai. O pessoal vinha, entrava no quarto e voltava, aquela coisa. Mas passei 7 dias aí nesse limiar. Não sofri em termos de falta de ar, porque eu acho que o meu corpo desligou tudo. Eu dormi, eu acho que umas 20 horas por dia. Acordava, voltava. E quando eu saio disso, Bia, eu vou tentar voltar para minhas atividades. Graças a Deus, sem sequela, o trabalho do Dr. Zé Balos, da equipe toda. Mas eu vou tentar me reconectar e eu não consigo me reconectar com nada. Aí imagina, eu tinha uma outra empresa de tecnologia, eu entrava numa reunião, no Zoom, falava, eu tô com um problema na minha câmera. Eu nunca conheci alguém que na prática tivesse o problema na câmera. Todo mundo inventa que tem o problema na câmera. Essas câmeras não estragam. Exatamente. Tô com um problema na minha câmera, mas tô aqui escutando. E eu tava jogando Candy Crush, jogando alguma coisa, não tava prestando atenção em nada. Não conseguia. Aí pela primeira vez eu tive em mim, porque eu sempre fui muito hiperativo no sentido de trabalhar, de estudar, de ler, de buscar. Era uma coisa quase compulsiva. Né? Adoro. O que eu mais gosto de fazer é ler, aprender, estudar. Mas ali eu não conseguia. E eu fui olhando, fui passando os dias, falei, cara, eu tô numa depressão ferrada. Fui olhar, falei, eu tava muito mal, com uma depressão brava, não consegui me conectar a nada, chorava do nada. Eu nada satisfazia. Né? Eu achava que depressão era uma coisa sobre tristeza. Eu vi que não era tristeza. Uma falta de energia absoluta de fazer qualquer coisa. Exatamente. Falava, você quer morrer? Eu falava, mas nem viver, tanto faz. Tô com preguiça até de pensar nesse tema. Tô aqui. Tô rezando para se tiver que me levar, aconteça alguma coisa que eu não tenho disposição para tramar o que eu faria. Exato. Assistindo uma sériezinha, eu pus uma série na Netflix, qualquer uma que tanto faz eu não assistia nada, ficava com alguma coisa aqui, é o que eu chamo de kit letargia, ficava fazendo nada ali, passando o tempo. E o tempo foi passando, eu fui piorando. Isso ninguém sabia que você estava assim?
Você escondeu Todo mundo via isso. que eu tava mal, mas eu não saía abertamente falando sobre isso. Uhum. Tava num outro relacionamento que também já tava, né, indo pro final. Obviamente, o jeito que você tá, Claro. nada se sustenta. Aí eu lembro que eu falei, cara, eu quero sair disso. Como eu tinha passado já por isso algumas vezes na família, se medicando, eu falei, mas eu não quero tomar nenhum remédio, não. Uma opção minha. Sei que são fantásticos e tudo, mas eu não quis. Falei, deixa eu ler a Bíblia, vou mergulhar na teologia. Eu nunca tinha lido. Li a Bíblia inteira, sempre acreditei em Deus, sempre fui cristão, mas nunca Praticou pratiquei nada nada. nesse sentido. Uma coisa meio pro forma ali. Aí li a Bíblia inteira, li de novo 2 vezes, achei fantástico, maravilhosa, mas falei, continuava mal. Falei, deixa eu ver os livros do Vedanta, né? Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, li fantásticos, mas eu continuava mal. Dhammapada do budismo, tal, Kybalion, Kabbalah, Zohar, Alcorão, todos os principais escrituras, Foi beber, né? eu li todas elas. Conhecimento humano. Tudo, li tudo. Sobre a natureza humana. Filosofia, fui mergulhando e eu continuava mal. Aí um dia, achava maravilhoso, todos mestres inspirados, todos no final falam uma coisa muito parecida de forma diferente. Exatamente. É a mesma Verdade coisa. dissipada. É a mesma coisa, não sei por que tem tanta guerra. Só você lê o que o outro tá falando ali, que ele tá falando igual. Aí, um dia eu falei, saí de casa, falei, eu vou pra Florianópolis fazer kitesurf, vou passar um dia num lugar que eu amo, que é a Ilha do Mel, que pra mim é um refúgio pessoal, que eu sempre vou lá. Fui, passei uns dias na Ilha do Mel, pegando onda, dando uma acalmada, sozinho. Saí de carro, indo pra Florianópolis, passando ali por Camboriú, escutando audiolivro, escutando podcast, eu fico escutando o tempo inteiro alguma coisa. Aí, esse dia eu escutei um cara lendo um livro chamado de Meditações, no podcast dele. E Meditações foi, na verdade, o diário do imperador romano Marco Aurélio, que viveu há praticamente 2000 anos atrás, logo 60, 180 depois de Cristo. Epiteto como seu professor. Epiteto como seu professor, né? Vindo dessa filosofia estoica, que eu não tinha a menor ideia o que era isso. Do que se tratava. Não sabia nada. Eu sei que eu escutei uma pessoa lendo esse livro, o que chamar de livro 1, né? O capítulo 1 do Meditações. E o que era aquilo ali? Ele estava dando gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. A hora que eu escutei aquilo ali, Bia, a pessoa falando assim, ele falando, né? Eu agradeço a minha mãe por ter me ensinado a humildade, a simplicidade, a não me vestir, se portar-se como os ricos e os nobres. O meu pai que me ensinou a importância do trabalho, do bem comum, da virilidade. Ao meu amigo Muciano Rufus, que me ensinou a importância do amor ao conhecimento, à sabedoria. 20 páginas dele falando sobre valores e virtudes. Ali, pra mim, Bia, fez assim, ó. Bum! De repente, eu entendi. Abriu uma porta. De repente, tudo aquilo que eu tinha ficha. lido, estudado, autoconhecimento, medito desde 15 anos de idade, já fiz tudo que você imaginar, mas tinha o cantinho. Ali era a peça do quebra-cabeça que faltava. Já viu um cara que ele pinta uns quadros? Aí você vê ele pintando, ele pinta de todo jeito, com a pessoa do lado, você não entende nada. A hora ele pega, vira o quadro, você fala, nossa, tá pintando a Bia aqui do lado. Perfeito. Exatamente. Foi assim. Pra mim foi como se tivesse virado aquele quadro. Eu falei, gente, a vida é sobre valores e virtudes. A vida é sobre isso. Esse é o score. Porque eu acho que eu sempre busquei o que é? Sobre ganhar dinheiro, ter fama, ter sucesso, ter posses? Não. É sobre você exercitar e viver seus valores e virtudes em qualquer circunstância. Ali eu falei, gente, foi o que Jesus falou, foi o que Buda falou, foi o que Moisés falou, foi o que Maomé falou, foi o que tal falou. Os filósofos falaram muito Epiteto, antes. Todos eles, Sócrates, desde lá de trás. Então, todos. Aí eu falei, gente, mergulhei. Falei, quem que é esse cara? Aí falei, gente, esse cara, imagina, eu falo, quem que era o imperador romano há 2000 anos? Você pega o cara mais rico, mais poderoso e famoso. Mais dinheiro que todos os empresários somados do mundo. Mais fama que todos os influencers, atores, jogadores de futebol, tudo num cara só. E mais poder que todos os grandes presidentes num cara. O que um cara desse pensa? E ele escrevia e deixou isso pra gente. Virou um livro, né? Aí eu mergulhei, li tudo. Descobri que ele era adepto de uma filosofia, o estoicismo, né? Que vem de estoa, de pórticos. E comecei a mergulhar com a minha vontade de aprendizado, minha curiosidade. Li tudo que tinha pra ler editado sobre o estoicismo. E de repente, Bia, curou. Eu curei do nada, assim. Naquele processo de autodescoberta, quando você foi ver a tristeza... Sumiu. A melancolia, aquela coisa, não estava mais ali. Desapareceu. Eu olhava e falava, gente, segunda-feira, hoje
Hoje é dia da depressão forte. Falava, e aí? Cadê? Tá vindo? Cadê? Onde tá? Onde que Vou tá? ficar esperando ela chegar. E não vinha. Aí terça, quarta, e foi. Foi passando os dias, eu fui ficando bem. Eu voltei, eu falei, gente, o que aconteceu? É como se aquele conhecimento tivesse preenchido um vazio que você provavelmente sempre teve, mas que dessa vez não estava incomodando, porque estava preenchido. Estava preenchido. Esse objetivo da vida, essa razão, esse propósito de viver. Sentido e propósito. Né? Aí eu falei, bom, coisa incrível. Comecei a comprar livros, dar para os amigos, né? Ó, toma aqui, lê esse aqui, ó, Enchiridion, Epiteto, Sêneca, Brevidade da Vida. Depois eu voltava, e aí, o que você achou? Ah, Léo, correria, larguei ali, não li, não deu ninguém, tempo. Eu falei, gente, que pena, ninguém lê nada, né? Que dó. Aí eu falei, como que eu garanto que isso aí chegue nos meus filhos? Meus filhos na época tinham 12, Theo e Luca. Falei, como que eu consigo fazer com que isso chegue para eles? Falei, já sei, eu vou fazer igual eu fiz. Na época eu nunca tinha escutado podcast, eu não era envolvido nesse meio de podcast. Falei, vou fazer um podcast com pílulas que eu coloco, eu leio uma parte do texto e dou minha opinião, 5, 6, 7 minutos aí. Comecei em janeiro de 2022. Você fez um de áudio, né? De áudio. Inicialmente era áudio. Iniciei na Spotify. Em 2022, meu podcast ficou entre 1% mais compartilhado no mundo na Spotify. Que legal. Comecei a receber centenas, milhares de depoimentos de pessoas falando, Léo, cara, você mudou minha vida. Eu tinha perdido dores inimagináveis, como eu tinha perdido meu filho, não sabia, pensei em tirar a própria vida, me reconectei. Tinha perdido minha mãe, tinha pensado em me matar. Tudo que você imaginar, as centenas. E eu fui olhando aquilo falando, uau. Eu, mais uma vez, engenheiro, advogado. Falei, que loucura. Aí eu falei, comecei a fazer um por dia, já tem 1.100 e tantos episódios desses. Aí chegou em determinado momento, final de 2022, que eu vinha só fazendo, trabalhando com as minhas outras coisas, nada aquilo desse era lado. Aquilo era o momento até Aquilo era a minha pílula. Eu chamo de pílulas diárias. Era a minha pílula. Porque o tempo de eu ler, de eu estudar, eu fazia tudo sozinho. Gravar, editar, depois virou vídeo, subir, fazer aquilo tudo. Eu tava me curando. Eu tava mantendo em cima desse nível de vibração, de energia, de conhecimento. Aí, final de 2022... Começaram vários pessoas. Léo, mas como é que eu faço? Por onde que eu começo? Eu tinha 370 episódios. Começaram a ver que você estava bem, tipo assim, esse troço está funcionando. Como é que eu faço isso? Aí eu falei, puta, é verdade, eu não sei. Aí eu comecei a fazer um mergulho muito profundo para dentro, para entender o que eu tinha descoberto, o que tinha acontecido na minha mente. Mergulhei na neurociência, fiz pós-graduação em neurociência, mergulhei em tudo que tinha da psicologia. E nesses mergulhos, de repente, me veio o que foi acontecer. Me veio, assim, que é o que eu chamo das 7 lentes da transformação. Então, essas 7 lentes, tem elas tatuadas aqui, ó. Elas são gratidão, humildade, fé. As 3 primeiras intrínsecas. Sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Esses são os sentimentos que foram gerados dentro de mim para mim sair daquele momento. Mas como é que eu fui chegando nela? Eu falei, gente, quando eu tô mal, o que é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é olhar tudo que tá bem na minha vida. Sempre gratidão. Então eu falei, o que no estoicismo me trouxe essa gratidão? Aí eu olhei lá, foi o conceito de amor fati. Da gente amar o destino, amar tudo que nos acontece. O bom ou o ruim. Exatamente. Até porque dentro do próprio estoicismo você começa a ver que não tem bom ou ruim. As coisas simplesmente são. Como tem que ser. Elas mesmo são, que a gente não entenda. O que as torna boas ou ruins é simplesmente o nosso julgamento. Elas só são. A hora você fala, bom, então é pegar qualquer coisa, mesmo as mais difíceis, as doenças, as crises, os problemas financeiros, relacionamento, tudo. Ame aquilo. Ame aquilo como um aprendizado que a vida está te dando para você evoluir aquilo que você precisa. Aquilo que vem na sua ficha de cadastro. Ó, você tem que evoluir isso, tá aí, evolui isso aí. É a sua oportunidade. Aí depois falei, bom, tá bom, eu agradeço que eu tô vivo, né? Só da gente estar vivo, né, Bia? Já eu falo, gente, nos meus treinamentos, eu falo para as pessoas, a hora que estão lá, falo, quem aí tem problema? Quem aí, se eu te desse R$1 milhão, você ficaria feliz? Aí a pessoa fala, sim, lógico. Eu falo, e se você não pudesse acordar amanhã, você pegaria R$1 milhão? Não valeria de né? nada. E se você só não enxergasse, só não falasse, só não andasse, só não tocasse, perdesse uma mão, um pé, você pegaria o dinheiro? Não. Então você já tem tudo. E se alguém que você ama perdesse esses atributos, você trocaria pelo dinheiro? Não. Você já tem tudo. Olha aí, você está focado numa coisinha ou outra.
Tá focado na ausência. Na ausência, que não tem. na escassez, e não no que você já tem. Exatamente. Então, eu falei, a gratidão me ajuda a vir para esse lugar. Aí quando eu mergulhei na neurociência, eu falei, bom, então quando eu sinto gratidão, neurologicamente falando, ele ativa meu neurocórtex, me traz dopamina, oxitocina, desativa a amígdala, tira o cortisol e eu mudo o químico do meu corpo. Ó, interessante. Então, uma prática teoricamente fugaz. De constatação. Ela muda o químico do seu corpo. Ué, então por isso que funciona. Aí depois a segunda lente, né? Falei, humildade. O que nos iguala a todos, Bia? O que nos deixa eu, você... A morte. A morte. Todos nós iremos, tá todo mundo na fila. A gente nasce... Você não sabe nem se a fila segue uma ordem natural. Não sabe nada. Pode ser que alguém inverta a vaga nessa fila. A gente pode jogar para frente, alguém pode jogar a gente para trás. Mas não sabemos nada. A finitude gosto de dizer que a gente nasce para dar 80 voltinhas em torno do Sol. Eu dei 47. Nessa média, falta 33. Talvez eu tenha um bônus, talvez não. Talvez eu termine a volta no meio dessa. A gente nunca sabe. Nunca. O que a gente sabe é o que a gente tem agora. Esse momento, esse exato momento é tudo que a gente tem. E o conceito de memento mori dentro do estoicismo foi o que me ligou a essa chave. Lembre-se de que somos mortais, né? Os imperadores vinham, o César falava, fale no meu ouvido quando eu chegar naquele triunfo, cheio de dinheiro, cheio de coisas, cheio de espólios de guerra, venha no meu ouvido. Memento mori, lembre-se que você é mortal. E é incrível, porque quando eu comecei a fazer essa reflexão, eu falei, gente, quando que eu fiz a reflexão de memento mori mais profunda da minha vida? Foi quando eu estava na UTI. No Covid. 2021. Ali eu fiz a reflexão todos os dias, várias vezes por dia. Eu falei, pode ser que eu não volte desse quarto. Aí você começa a fazer um inventário, né, da vida, né? Exato. Que a gente deve fazer sempre, né? Todos os dias. De vez em quando a gente fala, gente, se acabasse hoje, no que eu caminhei, no que eu estagnei, no que eu poderia fazer melhor. Exato. É um hábito que a gente tem que ter. Tem uma frase... O momento mori tem que ser Tem que um vir de diário. vez em quando. Tem que ser. Marcos Aurélio tem uma frase que ele diz, você poderia deixar sua vida agora, deixe isso determinar o que você faz, diz ou pensa. Então, quando eu comecei a olhar, eu falei, gente, e aí? O que é importante? O que é relevante? Eu vou levar algum dinheiro embora? Eu vou levar algum título, alguma pós? Nada, você não leva nada. Então, por que você está tão preocupado com isso aí, que você não sabe quanto tempo você vai usar? Não é sobre isso. Aí depois a gente vem para a terceira, que é a fé. Eu não sei, eu acredito que você tem bastante fé também, né? Inabalável. Apesar de não ter nenhuma religião formal. Eu também, eu sou em busca da espiritualidade, do sutil, direto com Deus. Respeito todas e acho que todas funcionam muito bem. Também acho que todas, porque não é sobre elas. É sobre você olhar para dentro, se entregar e conectar. Então, se aquele que você pode subir a montanha de corda, cavalo, de helicóptero, do jeito que você quiser. Se você acreditar e subir, você vai chegar lá. Deus está em cima. É o todo. Exatamente. É o tudo, né? E se você praticar o bem, você vai fazer a caminhada. Exato. Então, eu acredito nisso. E a fé, para mim, virou um negócio que não é sobre... Eu falo que eu nem tenho fé, na verdade. É além da fé. Para mim, simplesmente é. Esse copo tá aqui, tá. Tem fé? Não, ele tá aqui. Para mim, é muito mais Deus que isso. Né? Deus é. Foi e sempre será. Exato. Ponto. E nós somos parte dele, né? Aquela imagem e semelhança, mas para mim é como uma gota do oceano é o próprio oceano. E nós somos uma gota de energia desse Essa todo. fonte suprema da criação. Exato. Então Deus está em nós estamos em Deus. E quando você começa a entender essa fé, fala, Deus é ordem, o universo é ordem, o universo não é caos. Você não vê nada saindo desordenado. A hora que você olha a microcélula, o nosso átomo, o elétron girando em volta, né? Agora tem a teoria das cordas, aquele que dá o tom, que vira aquilo ali. Nós somos aquilo. E a hora que você olha no macro também, tudo é ordem, né? O nascer do sol, os animais, tudo é perfeito. Não é caos de jeito nenhum, né? Não é. E eu falo para as pessoas, você acredita em Deus? Mas você acredita de verdade ou mais ou menos? Não, acredito. Então, por concepção, Deus é perfeito, né? Senão não seria Deus. Então, se ele é perfeito, você acha que ele esqueceu de você hoje, tá meio distraído? Ou você acha que isso é pra você? Isso é pra você. Então, assume, resolve, é tudo bom. Ame, amor fati. Essas três, então, Bia, me ajudaram que é a base, sair desse né? buraco. É o triângulo inicial. É a base, né? Gratidão, humildade e fé. Porque se você tem gratidão, humildade e fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não está ativando sua amígdala, você não está sobre ataque, você não está em luta e fuga, você não está com cortisol, você está com dopamina. Aí você faz, você levanta. A si mesmo, você né? não está se destruindo, você está recompondo sua célula, sua biologia está funcionando. É só sair desse lugar do medo
E se você tem medo, você não tem fé suficiente. Então, eu fiquei com esse tripé. Ele começou a funcionar. Começou a hora que eu ia, batia de um lado, ia no outro. Falava, ué, parece que tá funcionando isso aí. Parece Tá dando certo. Tá dando certo. Aí, seguimos nisso aí. Aí veio a sabedoria, né? A lente, a quarta, no estoicismo tem 4 grandes virtudes. Coragem, sabedoria, justiça e a temperança, que é o equilíbrio de todas as coisas, né? Então, a sabedoria, ela é fundamental para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Sabedoria é você. Eu acredito que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Material. E o que você está fazendo aqui? Passando por uma experiência. Então, você tem que experienciar. E a sabedoria é você pegar um conhecimento e utilizar ele, colocar em experiência. Então, praticá-lo, né? Praticá-lo. Então, ela é fundamental. E as pessoas falam, Léo, mas e aí? A sabedoria sobre o quê? Onde que começa? Eu gosto muito daquela frase do Sócrates, né? Que tem até aqui, ó. Know thyself, conheça-te a ti mesmo. E a frase completa, né? Estava no oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. É sobre você conhecer a você. E eu gosto de dizer uma do Viktor Frankl também, que ele diz, entre o estímulo e a resposta tem um instante, existe um momento. E naquele momento, aquele instante, reside a sua capacidade de fazer algo de maneira sábia ou de reagir de forma irracional. Instintivamente. Você sempre vai ter opção. Você sempre tem opção. De agir conscientemente. E é onde que mora. Aí como que você conecta essa sabedoria? A hora que eu vou treinar nas empresas, eu falo, gente, e aí? Qual que é o estímulo? Input, output, processamento. Estímulo, resposta, seu momento. Cara, te fechou no trânsito. Aí você vai lá, fica irado, ativa a amígdala, cortisol, briga, chega no escritório, aquele dia de caos. Aí você teve aquele dia de caos, você vai para casa, briga com o seu cônjuge, porque aquela energia que te destruiu. Por quê? Porque você deu a coisa mais importante que tem na sua vida, que é a sua calma, para um desconhecido que passou. A sua paz, né? Você permitiu que o outro tirasse a sua paz. Exato. Você imagina o seguinte, a gente não deixa ninguém tocar no nosso corpo sem nosso consentimento, né? Mas algo que é mais importante que o nosso corpo, que é a sua paz, passa um desconhecido, põe um carro na sua frente e fala, leva ele embora. Exatamente. É o que as pessoas fazem. Então, a sabedoria é sobre a gente começar a gerir a nossa resposta. Gerir as nossas ações. E como que a gente faz isso? Como que a gente chega nesse lugar? Entendendo que nós não somos os nossos pensamentos. Você fazer essa primeira conexão, você falar, opa, como assim? A hora que eu levo isso para as pessoas... Todo mundo fica assim, é que nem penso, logo existo, nada disso. Eu falo, não, mas você tem consciência? Pergunta, você tem consciência que você não é seu pensamento? Um auditório ali. Um outro fica meio assim. Falo, vou perguntar de outra forma então, vamos ver. Quantas vezes você já não concordou com um pensamento seu? Aí metade geralmente levanta o braço. Eu falo, vamos perguntar de uma última vez, agora eu quero todo mundo levantando o braço, hein? Quantas vezes você já pensou alguma coisa que você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém viu pensar nisso aí. Aí todo mundo levanta. Eu falo, olha só, se existe o pensamento, existe o observador, existe o objeto, existe o sujeito. Então quem é você que está por trás desses olhos me olhando e pensando? E o que é o pensamento? Você é o observador. A alma, o espírito, a luz, a energia, o que você quiser chamar. Exatamente. E eu gosto da analogia que é o seguinte... É como se nossos pensamentos fossem as nuvens. Eles vêm e eles vão. E nós somos quem? Nós somos o céu. Nós somos aquela presença. A gente continua ali. A gente tá ali. Às vezes é uma nuvenzinha, né? Aquela nuvem à toa. Você tá dirigindo uma nuvenzinha. De repente, brum, cúmulos faz nimbus, sombra. aquela tempestade. Faz sombra, né? Escurece. Fala assim, quem já viveu isso? Você tá dirigindo, de repente tava bem, tava mal. Opa, por que é essa nuvem? O que veio? É um pensamento que emergiu. A partir desse momento que você começa a observar esse pensamento e a controlar esse pensamento, o que você vai controlar? Suas emoções, que são reações químicas que seu corpo tem com relação a esse pensamento. A partir de você controlar seus pensamentos, suas emoções, você controla suas ações. Sim. Né? Que elas iniciam no pensamento. A partir do momento que você controla suas ações, você consegue repeti-las, você está formando seus hábitos. E está se construindo. E está se construindo. A coleção de hábitos é o seu caráter. Exatamente. Que vai determinar a sua vida. Então perceba, se você quer mudar a sua vida, mude seu caráter, mude seus hábitos, mude suas ações, você precisa mudar seu pensamento. Então tudo inicia e termina no pensamento. Né? O Kybalion, tudo é mental. Tudo é mental. Tudo inicia no pensamento.
O universo é mental, né? O universo é mental. E fui seguindo, coragem. Aí na quarta, a gente fomos, falou a sabedoria. Quarta. Sabedoria. Né? Aí a quinta delas, né? A primeira extrínseca. Porque vamos lá, você está bem, você está conectado, você está em paz. Gratidão, humildade, fé. Você buscou conhecimento, buscou sabedoria. O que você precisa fazer? Ficar em casa, no sofá, lendo o dia inteiro? Ou ficar só meditando, fazendo mais nada? Tem que botar em prática. Você tem que pôr em prática. Tem que pôr a bola no jogo, tem que ir pra guerra, tem que ir pro campo. Não tem o que não fazer. Não dá para ser engenheiro de obra pronta. Não. Não, você vai ter que construir. Você vai ter que construir. Exato. Então, primeiro coloque a máscara, gratidão, humildade, fé, se refaça, busque conhecimento, evolua, cresça, e agora é coragem. Agora é dar o primeiro passo. Aí a gente entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é você triunfar sobre o medo. E o mais interessante disso tudo, Bia, é que sabe quanto tempo você precisa ter coragem para você fazer as maiores coisas? Quanto tempo de coragem você precisa ter? Muito pouco. Quanto? Segundos. 10 segundos de coragem. Acho que dá até menos. Às vezes menos, às vezes é 2, 3. Até 10 segundos de coragem. Quanto mais você praticar isso, eu brinco que eu tenho medo, você tem. Eu levo o medo para passear comigo. Eu falo, vem, vamos embora. Vamos embora, vamos com medo mesmo. E ele vai sumindo no meio do caminho. Eu falo, vamos embora, senta. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vou com medo, levo ele para passear. Quando eu for ver, ele já não tá no banco do carona e sumiu. E o que é muito interessante é que eles fizeram uma pesquisa. Quem são as pessoas consideradas mais corajosas do mundo? São os Navy SEALs. Eles passam por um treinamento absurdo para conseguir virar aquilo lá. Uma semana, assim... Eles com sleep, não podem dormir, muito difícil. Uma loucura. Né? Quem viu o Bop, aquilo levado à enésima potência. Exatamente, eles ainda são mais, né? A tropa de elite da Marinha. Exato, é o ápice. É o ápice. Aí eles ganham uma medalha que chama Medalha de Bravura e Bravery. É o ápice da medalha deles. E os cientistas foram olhar e falar, como que você é tão corajoso? O que você faz para ser tão corajoso assim, né? E eles pegaram e eles foram ver o seguinte, a maioria, o que você fez aí que você ganhou essa medalha? Olha, meu amigo tomou um tiro ali, eu peguei ele na zona de tiro, corri, foram 10 segundos. A outra ali machucou, peguei, fui, corri. E eles foram vendo que eram tudo ações de 10 segundos, e mais do que isso, ações que a maioria das pessoas fariam numa situação dessa. Que é aquela coisa do instinto para o bem, né? Exato. Você ir lá e fazer o que tem que ser feito. Parece que existe no ser humano, quando eu escrevi Mentes Perigosas, eu botei muito isso, que a bondade vem de fábrica, né? Na maioria das pessoas, absoluta maioria. Eu li, adorei. Né? E tem essa coisa, né? O bebê, quando olha alguém cair, ele faz o rostinho de preocupação. Né? Existe uma coisa nossa que vai se desfazendo, ou a gente não vai praticando, mas é uma índole que tem de fazer o que deve ser feito. Eu digo então a bravura é isso, quando você passa a fazer o que tinha que ser feito. Exato, você faz o que é certo. Sem pensar. Você faz o que é o certo. Né? É certo pelo certo, é o ato e a própria recompensa. Exatamente. Eu faço o que é certo e pronto. E você trouxe essa questão do bebê, eu achei interessante. Eu falo com meus filhos, mais do que tudo, eles ainda me ajudaram a entender mais essa alma que já vem no corpo. Eles são gêmeos, chamam Theo e Luca, eles têm 14 anos. E quando a mãe deles estava grávida, dentro do útero, o Theo estava mais embaixo e o Luca mais em cima. E o Theo ficava chutando, empurrando o Luca. O Luca ficava com pouco espaço para cima. Sim. O Luca ficava ali e o Theo ali tirando espaço. Na hora que deu 8 meses por ali, o médico falou, vamos fazer a cesárea tirar, porque tá prejudicando o Luca aqui. E eu fiquei lá na sala do parto vendo eles nascer. O Theo já nasceu assim, ó, chorando assim, ó. O Luca, já mandando, o Luca chorando, pedindo. E até hoje, Bia, o Theo tem esse jeito mandão e vai, e o Luca bonzinho e segue. Eu falo, já era no útero. Sim. Não tem a ver com a criança, não tem a ver com nada. Nada, a alma já tem influência, exatamente. Desse jeito. Eu acredito muito nisso. Achei muito fantástico. Mas aí eles viram que eram 10 segundos de coragem. Eu gosto muito daquele filme Querida, Comprei um Zoológico. Você já assistiu aquele filme? É lindo, né? Com o Matt Damon. Aquela hora ele fala isso, né? Fala, como que você comprou um zoológico? Você estava quebrado, sua esposa tinha morrido de câncer, né? Uma história real. E o zoológico deu super certo, tá lá até hoje. Ele falou, olha, eu aprendi que na vida 10 segundos de coragem, a gente precisa ter 10 segundos de coragem alucinante, às vezes, para fazer o que a gente precisa fazer. Aí ele foi lá e comprou o zoológico nesses 10 segundos.
Aí ele pega e vai contar para os filhos como que ele conheceu a mãe deles, né? Vai lá no restaurante, aí chega e fala, olha, tava sua mãe, eu andei ali, eu olhei aquela mulher mais linda do mundo, sentada tomando um milkshake. Eu falei, nossa, não tem a menor condição, essa mulher é muita areia para mim, não dá. Mas ele falou, não, tem aqueles 10 segundos. 10 segundos eu tenho. Então eu vou lá, chegou meio tremendo, ela tomando um milkshake. Falou, escuta, é bom esse milkshake? Já falou, nossa, já foi 5 segundos. Ela falou, sim, é uma delícia, você quer provar? Aí ficou, ué, quero. Sentou, enfim, começaram a namorar e casaram. Então você perceba que 10 segundos mudou a vida às vezes você vai dele e conhecer a dela. pessoa da sua vida. 10 segundos é o que você precisa para pegar o telefone e ligar para um cliente. 10 segundos é o que você precisa para levantar da cama, lavar o rosto e malhar. Depois não é mais coragem. Depois é disciplina, é além de 6. É resiliência, é consistência. Dizem que perguntaram para Confúcio, né? Confúcio, qual que é o segredo da vida? Em uma palavra. E ele falou, o segredo da vida é tolerância. Aí perguntaram para Epiteto. Epiteto, qual que é o segredo da vida do outro lado do mundo? Ele falou, a vida é sobre persistir e resistir. Então a gente persiste à dor, resiste ao fracasso. Aos desejos, não podemos realizá-los todos. Exato, né? Resiste ao medo. Então a vida a gente vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. E o processo é esse. É esse mesmo. É o game da vida, né? É o game da vida. Eu costumo brincar que a gente tem que entender o que é o game da vida. Por exemplo, a vida, o universo não é caos, é cosmos, é uma organização. A gente é finito, todos iremos morrer. E ainda assim é uma experiência fabulosa. Fabulosa, é uma mágica, né? A gente mágica. Se acordar cada dia e falar, tem mais hoje, né? O presente do momento presente é fantástico. Tem tudo, a vida tem tudo para não ser. E ela tem um imperativo, ela se impõe, né? Você queima toda uma plantação, você queima toda uma floresta. Se você não fizer nada, daqui a pouco a vida se impõe, ela nasce tudo. Ela volta. De novo. É uma coisa assim que você não tem como, é uma força que não tem bomba atômica que tenha tanta força como aquilo. Não tem nada, né? Essa bomba atômica pega o Big Bang aí, que é Exato. 13 bilhões de anos. O que é isso? É nada. É o tudo, né? Exatamente. Não tem comparação. Aí a gente vai para nossa sétima lente. Sétima lente. Que é onde fecha tudo. Então você imagina, você pôs a máscara, tá bem, gratidão, humildade, fé, buscou o conhecimento, buscou a sabedoria, teve coragem de iniciar, teve disciplina, resiliência. E aí? Aí é sobre você voltar isso pro meio. É o transbordo. É o compartilhar. É o compartilhar, transbordar. Então, dentro do estoicismo tem um conceito de simpatia, que estamos todos conectados. Somos todos parte de um mesmo organismo. E tem uma frase do Marcos Aurelius que ele diz, o que faz bem a colmeia, faz bem a abelha. O que faz mal à abelha, faz mal à colmeia. Então, o que você faz pelo outro, aí você fala, bom, Jesus falou a mesma coisa. Faça ao próximo que você gostaria que fosse a si mesmo. Exatamente. Por quê? Como que você pode amar o próximo como a si mesmo? A hora que você entender que não existe o próximo. Que é tudo uma coisa só, tudo uma mesma energia, um mesmo flow. Exatamente. Então, o simpatia é sobre a gente fechar esse ciclo. E esse ciclo, essas lentes, eu tatuei elas aqui em mim, porque é todo dia a hora que dá uma falando. Com certeza. Qual que é o superpoder que eu vou usar? É a persistência de não esquecer. Exato. Você tá com isso aí. E quando eu fiz isso, Bia, imagina, mais uma vez, engenheiro, tecnologia, uma mente analítica, comecei a aplicar isso nas empresas. Eu faço parte de uma organização que chama Endeavor, são empreendedores de alto impacto no mundo inteiro. Eu passei a ser empreendedor Endeavor em 2013 e fiz um primeiro treinamento com eles em 2023. E tava ali, foi pelo Zoom online, eu fui passando para o grupo, a gente tem um grupo de uns 200 empreendedores ali no Brasil, 200 e poucos. Gente, quem quer fazer, eu tinha feito com um grande amigo, que era o Pedro Quemuleira, que vendeu empresa listada, empresas grandes. Léo, fantástico, mudou minha vida. Aí fiz com outro, com o Wilson Poit, falou, cara, a gente tem que levar isso para a turma. Passamos no grupo de empreendedores da Endeavor. Quem quer? O Léo vai fazer uma imersão quinta, sexta e sábado, das 5 da manhã às 7. Falei, Pedro, vamos fazer cedinho para não tomar agenda de ninguém. Todo mundo aí tem a agenda puxada. 5 às 7 todo dia online. 3 dias. 3 dias. E o pessoal copiava o nome e ia colocando. De repente tinha 80 empreendedores, alguns dos maiores do Brasil, a gente fazendo essa imersão. E foi fantástico, foi fabuloso.
a partir disso aí, eu comecei a ser chamado, Léo, precisamos levar isso para as empresas. Então, o ano passado eu fiz 217 palestras, levei para o Zema, para todos os secretários, para algumas das maiores empresas. Aí um dia me ligou um coronel do BOP de São Paulo, Gatti, Coy, Coronel Nery. Da Core, né? Que falou, é a Léo, BOP de lá. É porque eles chamam de BOP também, mas eles não usavam o nome, hoje já estão usando o nome BOP porque também. depois da fama Depois do da BOP fama do BOP Rio, aqui, exatamente. nós somos BOP também. Falou, Léo, um coronel nosso fez um dos seus treinamentos, foi muito bom, a gente queria trazer para a polícia, porque a Polícia do Estado de São Paulo tem um suicídio por semana. E ainda, né, mata muitas vezes a esposa, a família, é um negócio muito sério. Surta, né? A pessoa, você imagina, pra gente já é difícil, imagina você literalmente estão tentando te matar no dia a dia. Lidar com isso todo dia, né? É muito todo duro. dia você é alvo, né? É alvo, literalmente, né? E fardado. Fardado. Que é muito fácil ser reconhecido, você é um alvo muito fácil. Seus amigos morrem em trabalho algumas vezes, né? Então é muito duro. É um serviço muito difícil. E muitas vezes ainda acaba prendendo aquele criminoso e acaba sendo solto depois, ainda deve ser uma... E que vira alvo. Vira alvo certo, por eles, exato. Certo, né? Então, a gente fez lá. Então, comecei a levar. De repente, eu larguei minhas outras coisas. A energia, a felicidade que me dá de levar isso para as pessoas. E eu acho que a forma como eu estou conseguindo passar isso, porque eu sou empreendedor, eu sou empresário. Né? De natureza, De natureza, é o que eu faço. Eu entendo as dores dele. Eu sou essa pessoa que sempre viveu essas dores. Então, tem tido uma efetividade muito bacana. Tem um outro grupo de empreendedores, chama IPO, Young Presence Organization. A gente fez recente um retreat, então eu faço retreat de final de semana para grupos, para empresas, e tenho feito também os treinamentos na empresa. E descobri minha vocação agora. Isso é tão legal, porque assim, quando eu escrevi o livro Felicidade, foi na pandemia, e eu mergulhei muito no estoicismo. Epiteto foi o meu mestre. Falar em felicidade, você tem que falar de Epiteto. Marco Antônio, né? E eu me lembro que ficou muito claro, né, que as pessoas confundem alegria, satisfação, prazer com felicidade. Felicidade é outra coisa, né? É saber para o que você nasceu, ao que você se destina, e ainda assim você vai ter que se fazer melhor, e o teu melhor vai ter que vazar, transbordar, que eu chamo de compartilhar. Sim. Não existe felicidade que não seja compartilhada, senão não é felicidade. É alegria. É aquele prazer momentâneo que eu falei, comprei isso aqui lá. Eu fico toda feliz, tá? E aí? É limitado. Essa questão da felicidade, para mim eu entendi que existem 3 níveis de felicidade. O primeiro nível, mais basal deles, antes de falar dos 3 níveis de felicidade, eu vou falar como que eu cheguei nisso aí. Eu medito desde 15 anos de idade. Eu fiz na época, chamava Silva Mind Control. Eu lembro. Você lembra? Foi uma grande moda. Até hoje são grandes, eles estão lá no Mind Valley. É muito legal, refiz de novo, chama Ultramind agora, é muito bom. Mudou o nome. Mudou o nome, porque o Vishen, que é dono do Mind Valley, comprou os direitos. Fiz meditação transcendental, mindfulness, fiz pró-vida, fiz processo Hoffman da quadrinidade. Sempre busquei, sempre teve esse lugar meu de busca. Mas tinha um cantinho ali na minha vida. Aí, em 2017, eu fiz pela primeira vez o Vipassana. O Vipassana é uma meditação budista. Ela não é budista, ela foi desenvolvida pelo Buda, mas ela não tem dogma, não tem nada, é só meditação. Aqui tem perto do Rio, tem vários lugares, perto de São Paulo. Você fica 10 dias meditando em silêncio absoluto. Ele te acorda às 4 da manhã com o sino, você medita das 4h30 até 9h30 da noite. Você não fala com ninguém nesse período, você não olha nos olhos de ninguém. É você e você. É você e você. E você fica ali esses 10 dias meditando 12 horas por dia. Eu tinha curiosidade de saber o que faz meditar tanto assim. Porque meditar deu 20 minutos, meia hora. Aí eu tinha lido aquele livro 10% Mais Feliz, falei, vou fazer isso aí. Aí eu fui fazer. O que acontece? Quando você começa a mergulhar, os 3 primeiros dias você fica focado no ar entrando e saindo aqui. Aí você vai entrando... As contas, os boletos, os problemas vão sumindo. Vai se diluindo. Vão sumindo. Você fica livre, só voltando, vê o pensamento, manda embora. Vê o pensamento, manda embora. Fica vindo. No 4º dia entra a técnica Vipassana. Você começa a escanear o seu corpo todo. Você vai escaneando o seu corpo mentalmente. E você vai ficando com a mente muito sutil. Você consegue levar toda a sua atenção para uma veia, para uma artéria, para uma vértebra, para um canto, para onde você quiser. Você leva a sua atenção lá. Você começa a ouvir, porque cada órgão emite um som. Você ouve o som, você ouve o som do universo, você ouve o om do universo, você ouve tudo. Em determinado momento, eu consegui isso na primeira vez que eu fui. Chama o estado de Bango.
que é como se fosse um nirvana. Você desintegra, Bia. É até estranho falar. Às vezes eu faço quando eu tô mais à vontade, porque a pessoa fala, não tem droga, não tem nada. É só você e você desintegra. Nesse momento, você começa a ver que você é pura energia, você não tem início, fim. Não faz. Eu, quando medito, acontece muito isso. Não faz a menor diferença a cama, o corpo. Nada. Tá tudo num bolo só. É tudo um bolo só. Primeira vez que aconteceu, eu olhei assim e falei, peraí. Que isso? A cama tá. Ah, tá aqui, tá. Porque deu essa sensação de. É uma leveza, você não tem início, não tem fim, você é pura energia. É como se liquefizesse. Assim. Eu falei que tipo Matrix, na hora que mostra aquele... você fica naquilo ali. Quase né? aquilo, isso mesmo. Aí, eu entendi, né? Aí eu fiquei indo atrás disso. E o Buda, o que ele descobriu, né? Que no final do dia nós somos binários, é igual ao computador. É 0 e 1. 0 é a aversão, 1 é a avidez. Então, tudo que a gente quer no final, ou você quer ou você não quer uma coisa, em níveis diversos. Quando você quer muito, máximo é amor. Quando você não quer de jeito nenhum, é repulsa, medo, dor ali. Então, você tem, né, esses dois do lados espectro, do né? espectro, isso. Você tem um lado e você quer ou não quer. Nós somos binários, é igual ao computador. E o que ele ensina no final do dia? Essa sensação é muito boa, mas não é sobre ela, porque ela é impermanente. A sensação muito ruim, a dor, ela também é impermanente. Então, você tem que aprender a observar isso aí com equanimidade. Você só olha. Sim. Você só observa. Você desenvolve o espectador. Exato. Que é a tua consciência. A sua consciência que é o que olha. tudo vê, né? Tudo vê, aí você olha aquilo. E eu fiquei com isso lá em 2017, não estava nesse momento da minha vida, foi 21 que aconteceu o Vipassana. Depois, quando isso tudo veio e eu resgatei isso tudo, eu fiz o Vipassana de novo, falei, gente, olha que interessante. Nível 1 de felicidade, a gente voltando no tema da felicidade, é sobre a experiência. Então, na hora que você compra um carro, uma joia, uma bolsa, uma viagem, um restaurante, tudo é sobre dopamina, oxitocina, serotonina. Você gera uma sensação, sua célula aí volta... que é a alegria. Hã? Vou chamar o primeiro nível. Alegria. É a porque felicidade você tem um basal fator ali. O que as pessoas se confundem, né? Exatamente. Esse nível. Eu chamei de 3 níveis de felicidade. A primeira é o que eu chamo aí de alegria. Porque você precisa do fator desencadeador. Isso, você precisa o carro, a viagem, a alegria. Perfeito. Tá, vamos lá. É a primeira. Nível. Primeiro nível, a base. Então, gente, isso aí tanto faz. Porque você vai comprar outro carro, vai comprar outra roupa e vai voltar. Tanto faz. O carro dos seus sonhos depois é só um PVA caro, não vai mudar nada. Tudo vai passar. Se for vermelho, então você enjoa dele com 3 meses. Antes de pegar da concessionária. Já tô enjoado de antecipação. Eu só compro carro preto ou prata, nunca mais. O Brasil inteiro, né? Virou monocromático. Exatamente. Aí, essa primeira. Então, a maior parte das pessoas passa a vida correndo atrás dessa dopaminazinha barata aí. Isso. Aí depois a gente tem o segundo nível, que é o nível da evolução do crescimento. Na hora que você aprende uma coisa, você se forma, ganha um prêmio, um campeonato, uma promoção, ganha dinheiro, compra uma empresa, vende outra, dá também esse pico. Ele é um pouco mais forte, é fruto do seu trabalho. Do seu trabalho. Então já tem parte sua, não é uma emoção barata. Não é barata. Já é uma dopamina trabalhada, que nem é do esporte, não é da droga. Isso, já é melhorzinha. Ela com certeza, ela foi produzida por você. Mas você acordou hoje muito feliz que você se formou em psiquiatria quantos anos atrás? Não, eu acordo todo dia muito feliz quando eu olho a minha trajetória. Todo dia eu reavalio isso, assim. Virou um sistema, não sei mais fazer. Com a formatura em si, né? Você fala, não, a formatura passou, nem lembro. Nem lembro. Exato. Nem a música. Que Eu falo, gente, tanto faz, já foi. Você passou. Ganhei aquele campeonato, parabéns. Agora tem que ganhar outro. Vai outro, e outro, e outro. Isso. Então, esse é o segundo nível. E o terceiro nível é a felicidade real, que ela vem do seu propósito, do seu servir. Exatamente. Aí a gente entende que a nossa vida, que eu disse no início, não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. E se adora Epiteto, tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, que ele diz que a felicidade é um verbo, né? Apesar de ser um substantivo feminino, é um verbo. É o desempenho permanente e contínuo de atos de valor. Você é feliz a cada momento quando você desempenha atos de valor. E a felicidade, ela vem como um subproduto. Ela Exatamente. Não é o fim principal. Então, esse é o terceiro nível do propósito do servir. Eu falo, quando você entende... Que é a felicidade verdadeira. É a felicidade verdadeira. Exatamente. É servir o próximo. Aí as pessoas falam, não gosto de servir ninguém, não, quero ganhar dinheiro para não ter que servir ninguém. Fala, olha só, pega o homem mais rico do mundo, Elon Musk. O cara serve
a equipe, fornecedor, funcionário, investidor, esposa, filho, Mesmo governo. que ele não queira, Mesmo que não ou não queira. faça de forma consciente. A gente só serve, a nossa vida não existe nenhuma empresa no planeta, nenhuma única, que não exista para servir alguém de um serviço ou produto. Todas. E a gente está ali para servir o próximo. Então, quando você faz isso com amor, com doação, com entrega, dinheiro, sucesso é uma consequência. É consequência, exatamente. Quando você faz pelo dinheiro, pelo sucesso, você vai... Vai ter muito obstáculo. Você pode não chegar, a maioria das pessoas não chega, porque você não vai conseguir ter estamina, vontade, força para fazer o que precisa. Ou você vai chegar e vai estar um vaziozão, que foi o que aconteceu. Cheguei, pum, não tem nada. Ou chegou e não entendeu o processo. Não era sobre servir, era sobre o dinheiro. Exatamente. Aí não faz sentido. Era sobre... Não tinha o transbordar, não tinha o compartilhar. Exato. Era só sobre aquele objetivo. Que aí é unitário, que é o individual. Exato. Né? E felicidade plena, ela é sobre você se tornar melhor, mas fazer a vida do outro melhor de alguma maneira. Exato. Em algum nível. Você todo dia acordar e ver o que você Esse tipo fez. de marcação, né? É. E o que é o projeto Calma da Mente? É esse projeto, dessas 7 lentes, que você aplica. O projeto Calma da Mente, quando eu que tá aqui, conectei... bota para mim na tela, Bru, aqui. Isso. O livro Calma da Mente, o que ele é? Eu falo que ele é o primeiro livro que eu conheço, que na verdade ele parece um livro, mas ele é uma série da Netflix, que ele tem 365 episódios para dentro do lugar mais incrível que existe, que é dentro de nós. Então, dos meus 1000 episódios, 1100 e poucos, eu selecionei por temas, por semanas, nas 52 semanas. Então, todo dia você lê um episódio e você bate o QR Code e assiste o vídeo. Assiste o episódio. O teu comentário. O meu comentário, o vídeo inteiro. Então, aqui, ó. O obstáculo no caminho se torna o caminho. Então, tem uma reflexão. Você bate aqui, você vai assistir o livro. Então, a pessoa fala, ó, não gosta de ler, então assiste o livro. Não, mas 365 dias são textos relativamente curtos. Curtos, por lê, página. Mesmo que você não goste, lê, porque alguma coisa minutos, entra, alguma coisa entra. Porque assim, quando eu atendia jovens, eu falava assim, Bia, detesto ler. Eu falei, não, mas lê. Mas não entendo nada, mas lê. Um dia o teu cérebro, do nada, vai começar a conectar coisas que você nem lembra que você leu. Exatamente. E isso vai ser um orgasmo. Sim, aí ele ficava olhando pra mim. Tá de sacanagem com a minha cara. Falei, faz! 3 anos depois, tipo assim, Bia, eu tive um orgasmo mental. É isso. Eu falei, falta o espiritual. Mas isso você tá muito novo. Foi o que aconteceu comigo quando eu escutei meditações, que conectou as peças que faltavam de tudo isso. Tudo que você já tinha visto, olhado, sem dar muito valor. Então dá para fazer e dá também para ver e ouvir. Exato. Que legal. Aí tem toda semana, se você olhar no índice ali, que eu fui fazendo sobre... Então tem a semana da coragem, né, a da justiça, tem a semana de superação, tem sobre doenças, como você ter a força e a resiliência mental. Tem muita gente que faz meu treinamento, Bia, que está passando por questões importantes, câncer, várias doenças. Falo, cara, você vai ter que fazer o tratamento, tudo que você precisa, mas vou te falar, se você tiver com a mente forte, vai te ajudar a potencializar tudo isso. Uma coisa não exclui o outro. Exato. Não quer dizer que pessoas fortes mentalmente não vão adoecer. Vão. Mas é aí que vai precisar ainda mais ser forte. Exatamente. Então, a mente vai te ajudar. Eu acredito muito, né? Eu não sou da área médica, mas acredito muito que a nossa mente adoece e cura nosso corpo, né? Isso é um fato, né? Por exemplo, a fé, não é que pessoas que tenham mais fé podem até adoecem menos. Mas quando adoecem, a probabilidade de recuperação é maior. Sim. Aí tem mais possibilidade. No final, eu falo, gente, o corpo, nós temos 37 trilhões de células. Se você pegar cada célula do DNA de uma célula, esticar ela, tem 2 metros. Se você multiplicar por 37 trilhões, vai no Sol e volta 250 vezes. Aí tem o universo dentro da gente. Esse é o nosso universo. Você vai até Netuno, no final do Sistema Solar, e volta 16 vezes. Falo, quanto tempo você edita um vídeo de 5 minutos no CapCut? Se eu falar 20 minutos, meia hora, eu falo, então, você recebe 2 milhões de bits de informação por segundo que você edita em tempo real, auditivo, sensitivo, olfativo. Você rebate uma bola de tênis a 200 km por hora e se você for uma mulher grávida, você está produzindo um bebê. Exatamente. E quem que está cuidando disso? Tem alguém. É seu cérebro. Ele que está fazendo isso. Agora, a hora que você deixa seu cérebro exposto constantemente, né? Eu chamo de roda da aflição. Eu, dentro do meu conceito, como eu aprendi, né? Eu falei, bom,
que acontece, né? Quando eu fui mergulhar, não para vocês conhecimento, mas para as pessoas que estão, como que eu entendi, de sendo um engenheiro, né? Porque nosso cérebro tem 2 grandes estados de presença. Estado de luta e fuga e estado de criação. Igual um país, ou ele está em guerra ou ele está em paz. Se ele está em guerra, ele tem um general que cuida. Se ele está em paz, ele tem um presidente. O nosso general chama amígdala, o nosso presidente chama neurocórtex. Então esse é o primeiro conceito que eu peguei. Falei, tá, tem os 2. Um tem suas armas, dopamina, oxitocina, o outro tem cortisol, adrenalina, noradrenalina. Cada um tem suas armas. Aí você pega um segundo conceito filosófico, um da neurociência, um filosófico, que é tudo que existe na nossa vida é o momento presente. Esse exato momento que nós estamos aqui é único. Não existe nada além disso. Sim. Todo o nosso passado, cada segundo, foi vivido no momento presente. Cada segundo do nosso futuro vai se tornar passado no momento presente. Mas o nosso cérebro, já vimos que não somos nós, ele quer nos manter seguro. O que ele faz? Ele vai para o futuro escanear o que pode dar errado. Então você pode ter problema de relacionamento, saúde, dinheiro, Bitcoin, investimento, o que for. A hora que ele faz isso, a mente fala, opa, estamos sob ataque. Ativa a amígdala, coloca cortisol, adrenalina, noradrenalina. Aí a pessoa está ali pronta para fugir ou lutar. Né? Pupila dilata, sangue desce para as extremidades, aquele frio na barriga. Ela não consegue pensar, porque contração o sangue está na cabeça, está nas pernas, né, para ela correr. Exatamente. Aí eu chamo a roda da aflição em 5 etapas. A primeira é sua mente no futuro, fugindo do passado, do presente, que é tudo que existe. A gente chama isso de ansiedade. Segundo, medos paralisantes. Você está com tanto hormônio no corpo e você não tem para onde fugir ou lutar, né? Porque, convenhamos, para onde que foge o boleto? Exatamente. Para onde que foge a fatura de cartão? Para onde que foge daquela conversa difícil? Você não tem para onde fugir. Tem. Aí a pessoa colapsa. Síndrome de pânico, burnout, ela tá lá travada. Exatamente. Pum, ela colapsa. Aí vem a fase 3 da roda da aflição, que é a procrastinação. Para mim, a procrastinação é prima da ansiedade e prima da depressão. Porque a ansiedade é somente no futuro fugindo do presente. A procrastinação é somente no presente fugindo do presente. Fugindo do presente. Aí você tem 2 caminhos. Caminho 1, drogas e bebida. Você entorpece a mente, né? Fica ali um tempo. E, né, fica grogue, tem efeitos colaterais graves. A segunda... Você foge por alguns minutos. Exato. Ótimo. E a segunda é o que eu chamo de kit letargia. É uma sériezinha ruim na Netflix, é um Candy Crush, é um joguinho, e você fica jogando seu tempo no lixo. Fica jogando seu tempo no lixo. Quando você passa muito tempo sem girar o seu pratinho da finança, do relacionamento, do profissional, do trabalho, os pratinhos começam a cair. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com melancolia, com vícios, com procrastinação, o que resta? Foge para o passado. Melancolia, depressão, aí começa a mudar os químicos do seu corpo. Você fala, nossa, era mais fácil, era mais barato, política era mais honesto. Mentira, gente, era tudo mais difícil. Exatamente. Olha a vida dos nossos pais, nossos avós. E as pessoas estão vivendo essa roda da aflição. E na minha concepção... nem se tocam que estão dentro dela. Que estão dentro dela. Exatamente. Exatamente. Como que você sai dessa roda da aflição? Vem para o momento presente. Vem para esse momento. Aí eu fui pesquisar, falei, gente, será que existe uma chavinha para desligar uma coisa e ligar a outra? Né? Aí eu descobri que, né, na pós-graduação da neurociência, que a amígdala e o neurocórtex funcionam alternado, como se fosse um relé, né? Um liga, Exatamente. o outro desliga. A hora que você desliga a amígdala, você tira o cortisol, a adrenalina, tudo, você começa, né, sai daquele estado de irritabilidade, intolerância, agressividade, ligou dopamina, estado de presença, de calma, de paz, de foco, que é o que a gente precisa para produzir. Aí eu falei, e quais são as chavinhas? Aí descobri que tem 3 chavinhas. Chavinha número 1, ressonância magnética, estudos, tudo, mostrando que se aumenta em pelo menos 25% a produção de dopamina e oxitocina, circulação no neurocórtex. Atividade física. Né? A hora que você corre, você malha, você fala, gente, parece que eu saí de um corpo e entrei em outro. Várias ideias maravilhosas que depois você fala, nossa, peraí, calma, que eu tava meio eufórico. Dá uma euforia, a endorfina baixar por aumento um pouco, da endorfina, né? E também da circulação sanguínea. Né? Então, descobri que tem uma segunda chavinha que aumenta em 40% a circulação, que é a oração, a fé. Aí as pessoas perguntam, Léo, mas... Essa ativa direto o lobo frontal, o córtex frontal, direto. É incrível. Aí fala, Léo, em qual religião? Eu falo, cara, você pode chamar qualquer uma. Universo, energia, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, o que você quiser. Deus. Oxalá. Tanto faz. Oxum, o que você quiser.
Biologicamente falando, o simples fato de você acreditar, de você ter fé, é o oposto do medo, não ativa a amígdala, não coloca cortisol. Exatamente. Então a gente sempre escuta falar, ó, meu filho, tem que acreditar, tem que ter fé, e tem. Se você acreditar, é como se você saísse com uma capa de dopamina e oxitocina. Se você tem uma medo, blindagem, é uma blindagem de cortisol. De cortisol, exatamente. Você tá ali. Aí fui ver a terceira, que é a que eu levo para as empresas, que aumenta 40%, 50%, 60% até mais, que é a reprogramação mental através de técnicas de meditação. É você, de forma intencional, focada, direcionada, ir lá na sua mente, através das viagens mentais, se conectar a esses estados de presença, de gratidão, de fé, desativar a sua amígdala, ativar seu córtex e sair com outra sensação e colocar isso na sua rotina. E é o que eu levo para as empresas. É um exercício. É um exercício. Essa tríade, né? E quando você coloca os 3 pilares, você vira um super-herói. E é interessante que os resultados que você colhe acontecem de forma natural. Que aí você vai falar, nossa, coincidência, encontrei fulano. Não é coincidência. Nada é coincidência. É organização de frequência. Exato. Você sintonizou na rádio. Na rádio certa, na frequência do que você está buscando e que alguém já estava ali trilhando ou está buscando também. Sim. Né? E sabe o que é interessante? Aí você começa a pegar a pesquisa e levar para as empresas. Porque agora em maio vira lei, né? A questão de saúde mental para as empresas e tudo. Mas antes de virar lei, a hora que eu chego, eu falo, gente, vamos lá. Estava dando uma palestra para um grupo de varejistas, os maiores do Brasil. Aí eu comecei a palestra, falei, nós vamos falar sobre calma, foco e tal. Tinha umas pessoas no celular. Eu falei, vamos mudar de assunto, vocês não estão prestando atenção. Nós vamos falar como que você consegue aumentar em pelo menos 27% a conversão de venda do seu vendedor, sem contratar um vendedor, sem dar nenhum treinamento técnico e sem pôr nenhum sistema novo. Quem tem interesse? Todo mundo, claro. Falei, então é sobre isso, nós vamos falar a mesma coisa. Esse é um estudo de Harvard que mostra isso, que se aumenta a conversão em vendas simplesmente tratando a saúde mental do vendedor. Falei, vamos ver outro estudo da Deloitte aqui. 31% do custo de folha das empresas está sendo jogado no lixo mensalmente por conta de saúde mental. De adoecimento. E são 4 grandes agressores, né? O absenteísmo, plano de saúde e turnover. E tem o quarto, que é o pior, é o secreto, é o mais silencioso deles, que é o presenteísmo, ou silent quitting, né? A pessoa tá lá, mas não tá. Não tá. Então eu falo, gente, imagina o seguinte, a gente vai na festa na casa de alguém, você já viu que a festa é tão boa se o anfitrião estiver animado? Né? O anfitrião tá animado, a festa é boa. O anfitrião tá desanimado, a festa é ruim. Porque é a energia dele que conduz aquele local. Nós somos anfitriões do nosso departamento, da nossa empresa. Então, se você não tá bem, sua equipe não vai estar bem. E não adianta você aumentar o número de lead, topo de funil, não sei o quê, pôr o vendedor para ligar, se ele não tiver energia na voz, se ele não tiver vontade, disposição. E se ele não estiver fazendo aquilo, em última instância, para ser melhor para ele. E aí isso vaza para a empresa. Acreditar no propósito, né? Na Exatamente. entrega daquilo. E também tem gente que fala assim, mas por que eu vou trabalhar tanto numa empresa? Porque eu falei, não é para a empresa, é para você. Exatamente. Se tornando uma pessoa melhor, você vai alçar voos, que isso aqui vai ser uma passagem. Perfeito. Mas a passagem bem feita, né, a escada bem feita te leva ao próximo nível do game. Exatamente. Não é por você, não é pelo patrão, nunca foi. É pela sua jornada, sobre a sua evolução. Exato. É impressionante essa ideia, né? Tão simplificada e tão idiota, de tipo assim, eu não vou trabalhar bem porque o meu patrão não é legal. Não é sobre ele, né? Não é sobre ele, nunca foi. Nunca foi. É incrível a hora que a gente... as verdades, eu digo, as verdades são poucas, óbvias, depois que você entende, e muito claras, né? Muito precisas, e fica né? muito claro, fica né? simples, não né? dá mais para voltar para trás. É. O bom do conhecimento, da sabedoria, é que é uma porta que quando se fecha atrás de você, você deu um nível para frente. Quando se fecha, não tem volta. Você só pode ir para frente. Tem uma passagem que para mim resume tudo isso que a gente falou aqui, do Marcos Aurelius, que os senadores chegaram nele e falaram, Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele olhou, né? O estoicismo é muito contemplativo, né? E pragmático. Ele falou, tem 2 possibilidades, em uma existe e na outra não. Vamos falar primeiro da que eu acredito, que é a que existe e que somos seres espirituais passando por essa experiência humana. Nesse caso, quando eu morrer, eu não levo meus palácios, minhas joias, minhas armas, meus cavalos, minha roupa, eu não levo nem meu corpo, eu não levo nada. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são minhas virtudes e meus valores.
A sabedoria que eu adquiri, eu levo? Sim. A coragem que eu tive, a justiça que eu tive com as pessoas, a caridade, a bondade, né, o equilíbrio, a temperança que eu vivi em minhas relações, isso tudo eu levo comigo. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. Nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver e exercitar minhas virtudes e meus valores. Portanto, eu não quero desperdiçar. E deixar o legado. Exato. Inspirar outras pessoas. Exato. Seja como for, de um lado ou de outro, vale a pena. De qualquer lado, vale a pena. Exatamente. Ser quem se é, né? Bru, esse livro está à venda? Esse livro está à venda no meu Instagram, Léo Simão Estoico, tem um link lá. Tem na Amazon também. Ele é digital. Sim. Mas é mais fácil direto lá no teu Instagram. Lá no Instagram tem o link lá. E pela Amazon. E o Calmadamente eu tenho levado para as empresas com esse viés. Que é esse projeto das 7 lentes e botar isso em prática. Isso, é levar isso para as empresas. Então, por exemplo, estou fazendo no grupo Arcon lá de Uberlândia, um grupo aí, um dos maiores atacadistas do país, com toda a liderança. O ano passado foram 52 empresas no Brasil. Que legal. Várias empresas listadas, governo do estado de Minas, né, a polícia que eu falei. E os resultados, Bia, têm sido fantásticos. Porque eu levo de uma forma bem simples, bem que é o certo, né? Para todo mundo poder entender, né? Não adianta falar o Medicaid. Não adianta complicar, que a pessoa não vai praticar. Exato, só vai rejeitar. E os encontros, geralmente, é meia hora, eu trago uma parte disso que a gente trouxe resumido e eu faço a pessoa experienciar através das meditações. Que legal. Então, no final do dia, não é sobre... Você pode concordar comigo ou não no que eu estou falando, mas a hora que eu te conduzir na meditação e você experienciar aquilo... É sobre você sentir, aí é sobre você com você. Exatamente. Eu sou só o guia que aponta o caminho. Então, o meu objetivo é fazer isso. E a gente tem visto resultados fantásticos de aumento de performance em venda, mais engajamento, menor turnover. A conexão da cultura na empresa é fantástica. Porque você imagina o seguinte, às vezes você vai olhar na empresa, ela tem vários valores, né? Toda empresa tem seus valores, Sim. que são os valores que refletem o dono da empresa. Geralmente, o fundador. Isso. E quando você quer passar isso para a equipe, porque hoje em dia as pessoas estão muito desengajadas com a empresa. E por que elas estão desengajadas com a empresa? Por que elas entram e saem, essa geração mais jovem ainda mais complexa, né? Por quê? Porque eles estão desengajados consigo mesmo. Não dá para você falar, cola aqui na empresa, se ele não tem... Não está colado nele. Não está colado nele. Então, a hora que a gente leva, por exemplo, times de alto desempenho. Como que você cria um time de alto desempenho? Por que os militares são chamados de irmãos em armas, né? Brothers in arms, e na empresa é colega? Você não quer ter uma empresa de alto desempenho, um grupo? Como é que você faz isso? E o segredo está numa palavra que é a intencionalidade. E a capacidade de entender que a colaboração é produtiva para todo mundo. Sim, a intencionalidade é se aliar corpo, mente, alma, intenção e ação numa direção. Numa direção só. Então o militar está dando a vida um pelo outro. Tem algo mais intencional que isso? Não. Quantas vezes você pergunta para a pessoa na empresa, né? Fala, e aí, como é que foi esse final de semana? A pessoa está te respondendo, você está lá no final do corredor. Você entra numa reunião com tela de Zoom desligado. Fala, gente, vocês estão falando sério? Vocês vão ficar aqui com tela de Zoom desligado durante a reunião? Você quer que nível de intencionalidade de troca? O que é? Falar que sua casa tá bagunçada? Hoje em dia, todos os apps tampam a casa ali para trás, né? Bota até uma tela. Pode colocar uma camiseta. Tela de fundo. Não precisa nem pôr roupa inteira. Põe camiseta, fica igual o William Bonner, camiseta e cueca. Pronto, exatamente. Né? Tá ali. Tá tudo certo. Então, você tem que ter intencionalidade. Se você ficar no raso, você vai continuar no raso. Mas é aquilo que você falou, não é que ele faça aquilo na empresa, ele faz aquilo com ele. É ele. Na empresa primária que é ele. Porque a empresa primária é a gente. É ele com ele mesmo. É ele com ele mesmo. Eu trago, vamos por hora que a gente pega. Tem empresa tem vários valores, ninguém decora os valores porque a pessoa não está conectada. Um homenzinho muito inteligente, que viveu há 2.500 anos, né, o Sócrates, o que ele percebeu? Que existem esses 4 valores, o summum bonum, né? Coragem, justiça, sabedoria e temperança. Igual se você for fazer um doce, você colocar açúcar, manteiga, ovos, farinha, chocolate, acho que é isso, você faz quase que qualquer doce que existe, em combinações diferentes. Ovos, manteiga, farinha, você já faz a massa básica para tudo. Isso, aí 5 ingredientes. Então o Sócrates percebeu que com esses 4 ingredientes, você fazia todos os demais valores. Então, se você vai pegar valor da inovação na sua empresa. Bom, para você inovar, você precisa ter coragem, é sair do antigo e para o novo. Você precisa ter sabedoria, é acumular conhecimento, empilhar e testar. Você precisa ter temperança, se você sair muito louco, e também você inova e quebra no meio do caminho. Exatamente. Então, você tem que decorar os 4. Então, vamos pôr na prática. Gente, todo mundo concordou com esses 4 valores? Mergulhamos, né? Concordamos. Então, estamos juntos aqui, né? Então, você está em casa fazendo home office.
e você está assistindo Netflix. Você está sendo justo com a empresa que está te pagando? Você não está sendo justo com você mesmo, para começar. Não está com você, não está com a empresa, não está com o cliente, não está com seus colegas, não está com a sua família. Você não está tendo coragem, você está sendo covarde. Então, quando a gente percebe... Está fingindo que está trabalhando. Mentindo. Aí você começa a perceber que valores e virtudes não é aquilo que você faz quando alguém está olhando. É aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso que é quem é você. E aí, Bia, dá uma virada nas empresas. Eu já tive executivo de multinacional, CFO de multinacional, falando, Léo, que tapa na cara. Eu tava bem gato gordo aqui, tipo o Romário, sabe? Chuta a bola, só se tivesse perto do gol que vai, não vou correr atrás. Mas, cara, na boa, ou eu vou dar um gás, vou me engajar e vou fazer isso, ou eu vou fazer outra coisa da vida. Eu não vou perder meu tempo, minhas voltinhas que me restam, não, porque perdendo meu tempo. Você cai na hipocrisia, né? De E ficar fingindo tá fazendo uma coisa, você fala uma coisa, mas não tá fazendo outra, totalmente diferente. Exato. Entendeu? Não tem jeito. Exatamente. É água, não vai manchar, não. Não se estresse por isso. Não deixa a água bom, tirar. Nem ruim, só é. Só é. E seca. Querido, a gente vai agora para o Repórter Pipim. O que é o Repórter Pipim? É uma comunidade que a gente tem chamada Ser Humano Sustentável, que são pessoas que adoram conhecimento. Em geral, são leigos, mas tem muitos profissionais de todas as áreas. Então, 15 dias antes de você vir aqui, a gente anuncia que você vem aqui, dá um Instagram, e eles vão lá e fazem as perguntas que gostariam de fazer para você. Tá? Então, isso a gente não filtra, vem como eles olharam lá no teu conteúdo. Tá? Se tiver alguma coisa, o que eu faço com o joelho quebrado? Aí a gente fala, foi erro. A pessoa foi pro Léo errado, entendeu? Foi pro Léo jogador de futebol, não sei. E aí a gente não deixa aparecer isso, ou então a gente brinca que realmente foi um erro. A gente não filtra. Primeira, qual você considera ser o maior erro que cometemos na educação dos filhos em relação às crenças limitantes? Eu acho que eu, como pai de dois jovens, né? Pai aprendiz, a gente é sempre aprendiz, né? A vida toda. Você vem sem o manual. Eu vejo que, para mim, a mudança que eu tive, eu acho que respondendo isso aí, eu fui tentando dar uma criação similar com a que eu dei, de buscar muito focar no que você tem que fazer e ter para você ser feliz. Faça isso, tenha isso, que você vai ser feliz. E hoje eu levo para meus filhos a visão que da forma que eu enxergo. Foque mais no que você quer ser, como ser humano, como pessoa. E a partir daí, o que você deve fazer e ter para conseguir ser o que você quer ser. O final, né? Não existe... A profissão que vai fazer você poder ser você mais inteiro. Exato. Né? Buscar o que te deixa feliz, mas entenda que isso não é uma poesia, que vai ser difícil, que vai ser duro, que a vida é trabalhosa mesmo, ela é para isso. Esse é o objetivo da vida, ela é trabalhosa. Não, eu brinco que a vida não descomplica. Exato. Os desafios vão aumentando. Você vai ficando bom, a vida vai te jogando uns milhares. Claro, na faculdade, a primeira prova é bem diferente da última, o trabalho de conclusão. Né? Imagina se até hoje a vida chegasse para você e falar, colore essa baleia aqui, né? Igual você tava no pré, né? Não vai, sinal de que tá dando tudo certo, você subiu de nível. Subiu de nível. E aí, as expectativas que a vida tem de você, em relação a você, o seu papel nisso aí aumenta. Então eu acho que assim, limitar as crianças a essa visão antiga do mundo, do que você quer ter e fazer, eu acho que isso aí você tá levando elas por um caminho que a gente já percebeu que não funciona, né? Então acho que é muito mais sobre eles buscarem o que você quer ser. Mas aí, meu querido, vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que fazer do mesmo jeito. Exatamente. Só que você muda onde você quer chegar. Porque não tem chegada, né, Bia? As pessoas acham a vida não tem chegada, né? Nem beijo de namorado, como dizia o Cazuza, né? É sobre... A vida é o processo, é o caminho. E quando você conquista uma coisa, você vai querer a outra, e a outra, e a outra. Então você tem que curtir o caminho. Curtir Exatamente, porque pode ser que muita coisa aconteça nesse meio do caminho. Que a vida é a jornada, ela não é a chegada. Exatamente. E a gente tem que ser feliz durante. Exato, não tem outro momento. Tem que ser feliz agora. Agora. Próxima, Bru. Léo, você pode explicar o que é a filosofia estoica e como seus princípios podem ser aplicados para lidar com momentos de crise? Posso. Aqui na frente de uma grande psiquiatra, né? Não, já me aposentei, eu estou aqui aprendendo. A TCC é baseada, né? Terapia cognitivo-comportamental, ela é baseada no estoicismo, né? A base, quando a gente começa a entender, para mim, que sou uma pessoa lógica e racional,
a forma como eu vejo que isso aconteceu na minha mente, me tirando de um estado depressivo, ansioso e me trazendo para o momento presente, foi o passo que faltou foi através de uma técnica de conhecimento, de você entender qual que é o score, qual que é o jogo, o que eu tenho que fazer. Como é que é o game? Exato, qual que é o game, como né? eu entro nesse game, Exato, né? Por um marinheiro que não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável, ou nenhum vento é favorável. Exatamente. Então, para mim, entender que o game é sobre você cultivar, viver seus valores e virtudes, ajudar o próximo nesse processo, me ajudou a entender o objetivo. Aí vem para o como. Como que você faz isso? O como é sobre a gente controlar nossos pensamentos. É o início de tudo. O que a pessoa tem que fazer? Olha quando você vem alguma ansiedade, algum medo, alguma coisa. Ele vem da onde? Ele vem da sua mente sair do presente e ir para o futuro. Seus pensamentos. Quando você começa a entender que seus pensamentos não são você, aquilo que a gente falou anteriormente, e você começa a observar seus pensamentos com desapego, você só olha para eles. Pode ser que eu perca o emprego amanhã. Pode ser que eu tenha uma doença. Pode ser que o meu diagnóstico não seja bom. Pode ser... Tanto faz o pode ser. Quando a gente vem para esse instante, para esse momento, nós raramente temos algum problema real no momento presente. A menos que você estiver num assalto, numa esquina, numa zona de guerra. Mesmo que você tenha uma doença grave, nesse momento você não tem um problema de morte iminente. Ela pode vir a acontecer daqui a uma semana, um mês. Sim. Mas nesse momento, no momento presente, a gente raramente tem alguma coisa importante. Então, quando você traz para esse momento e você começa a cultivar os pensamentos que vão te levar a superar os desafios, você começa a ter uma vida mais leve, mais serena, não entrar nesses momentos de crise. E até desativar todo o sistema de medo do cérebro, que se tiver ativado, só diminui tua imunidade. Cortisol alto, imunidade baixa, você só vai colher o que é de pior. Exato. Tudo que virar. Eu assisti um vídeo da Anete Guimarães. Acho que é Anete Guimarães. Ela muito gosta do sei quem é, já lembrei. Esse vídeo ele circulou bastante. Uhum. Ela diz o seguinte, ela vai mostrando a bioquímica da dopamina, dos receptores que quando do você cérebro, libera em cada célula, né? Aí ela foi mostrando tudo isso, desenhando um quadro, ela é bem professoral, assim, muito interessante, e no final ela fala, então quando você sente ansiedade, medo, tristeza, todo o seu corpo sente, seus ossos, seus gônadas, seus glândulos, tudo sente. Então, se você acorda e assiste 5 minutos de notícia ruim, sem nenhuma reação direta àquilo ali, você abaixa seu sistema imunológico por 5 horas. 6. A média é de 6 a 8 horas. Aí. Essa 5 descarga. minutos. Exatamente. Então eu falo, gente, vocês acordam todos os dias. Eu acredito que a gente morre todos os dias e vive de novo. Eu acredito. Você morre, você lembra? Não, você lembra? levantar e... Sim, quando Né? você deita. Mas você levantar, e como tem gente que liga a televisão para ficar vendo o repórter enquanto tá fazendo xixi. O xixi já tá cheio de cortisol e de adrenalina. Porque não dá, gente. Pelo amor, eu não tenho. Gente, você acorda e morre todos os dias. Bota música legal. Você morre e acorda de novo. Aí você acorda de manhã. Quem sou eu? Sou o Léo. Opa, tô vivo aqui, tô. Agora eu tenho, né, as 2 pílulas para tomar. Pílula número 1. Eu quero ter um dia bom. Então eu vou fazer uma oração. Eu vou agradecer tudo que eu tenho de bom, que eu tô vivo, minha família, que eu tenho tudo. Eu vou fazer uma atividade física. Eu vou fazer uma meditação, controlar meus pensamentos e vou entrando aqui. Você vai virar seu leme para cá. Opção B, eu vou entrar no Instagram, vou ver um punhado de coisas que eu não tenho, que os outros têm, que fala que tem, também não tem. Vou assistir o da Atena, ver qual que é a tragédia do dia. Hoje a gente tem a oportunidade de ver tragédia no mundo inteiro, em tempo real, todos os problemas que você quiser. Você vai tomar a pílula vermelha. Você vai colocar cortisol, adrenalina, noradrenalina na pílula vermelha. Na pílula azul você vai colocar dopamina, oxitocina e vai para um outro caminho. E eu falo, se você sair de Santos, se você pegar um navio, virar 5 graus para a esquerda o leme dele, você vai chegar na Europa. Se você virar 5 graus para a direita, você vai chegar na África. Então você escolhe qual caminho que você quer fazer. E o início do seu dia é o início do caminho que você está tomando. Mas não tenha dúvida. Ainda assim é uma escolha. Ainda é sempre uma escolha. É uma escolha. É o livre-arbítrio, né? Exato. É sempre uma escolha. As pessoas não entendem. Aí falam assim, não, mas hoje meu dia eu não posso estar bem porque fulano me disse isso, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu patrão. Eu falei, não entendeu que é sobre você. Escolha. É sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Próxima, Bru. Estou enfrentando altos níveis de ansiedade no trabalho. Como a neurociência pode me ajudar a entender e identificar melhor minhas emoções?
não sei se é a neurociência, o conhecimento como um todo, né? A neurociência, a psicologia, a filosofia, né? exatamente. Eu trouxe dessa forma mais simplista, né? Que o medo, a ansiedade, ele é sempre do futuro, né? Não existe medo do passado, nem ansiedade do passado. Então, se a sua mente está no futuro, né? A sensação, a emoção que você vai ter é de ansiedade. Se você tiver querendo pensar no passado, com melancolia, depressão, é somente no passado. Se você estiver fugindo do presente, você está procrastinando. Então, a hora que você começa a entender que onde você leva seus pensamentos, a hora que você traz ele, né, você consegue vir para o presente, isso vai te ajudar. E a pergunta que eu sempre faço é, quantas vezes por dia você faz a sua higiene bucal? Você acorda, escova os dentes, almoça, janta, dorme. Sua higiene corporal, você toma banho 1, 2, 3 vezes por dia. Sua atividade física. E quantas vezes você faz a sua higiene mental por dia? Quantas vezes você silencia esse barulho todo que está na sua mente o dia inteiro? Então, a meditação, hoje você pode jogar aí no GPT, no Google, onde você quiser, você vai encontrar infindáveis estudos que ela melhora diminui a sua ansiedade, diminui a depressão, melhora seu foco, melhora sua performance, melhora seu sistema hormonal, melhora tudo. Por quê? Porque quem cria isso tudo, esses sistemas todos, isso tudo é o seu cérebro. Se você deixa ele no estado de guerra, de luta e fuga, ele vai criar o que é necessário para a guerra. É só olhar um país. Se um país está em guerra, ele não investe em educação, saúde, lazer, nada. Só na defesa. Seu corpo também. E quando o seu corpo fica entendendo que ele está sob o estado de guerra o tempo todo, ele começa a colapsar, porque ele tira todas as produções. A gente substitui 25 milhões de células por segundo, né? Algo nessa linha aí. Mais ou menos. Então ele para de fazer isso. Células não formadas ou má formadas, você pode ter câncer, você pode ter questões cardíacas, vasculares e por aí vai. Sistema de limpeza, de limpeza. Depuração funciona menos. Exato. Eu vi no seu livro uma coisa que eu achei muito bonita que seu professor te falou, que o câncer é a depressão da célula, né? Célula. Achei muito profundo isso aí. Um professor que eu tive de infectologia, faleceu já, Alexandre, maravilhoso. Achei muito fantástico. Gente, a depressão da Primeira célula. vez, isso em 1984, sei lá. Isso me impactou tanto quando ele falou isso, acho que não impactou as outras pessoas. Eu fiquei, gente, isso é muito profundo o que ele está falando. Achei muito profundo. E aquilo, né? Foi E hoje a ciência mostra que meio que Exatamente. Ele falou tão docemente, mas tão verdadeiramente. Próxima, Bru. A programação neurolinguística, PNL, pode ajudar a reprogramar hábitos que afetam nossa saúde mental, como a autossabotagem? Sim, eu já fiz curso de PNL, de terapeuta, de hipnoterapeuta, já fiz os do Tony Robbins, Joe Dispenza, que o Joe Dispenza eu acho fantástico. Aliás, você já leu os livros dele? Não. Nossa, você tem que ler, Bia, é maravilhoso. Você é o placebo, como ser sobrenatural, o Joe Dispenza é muito bom. E a PNL, eu acho que ela sim é uma ferramenta importante, interessante, como várias outras são também, como a terapia. Todo conhecimento tem uma coisa que a gente que acrescenta, né? Nenhum conhecimento é em vão, sempre falo isso. São vários caminhos, né? E a gente vai juntando um pouquinho de cada um, né? Sim. Eu acho isso tão bacana. Tem gente que, eu sou da escola tal, que pena. Que você só vê o mundo pela escola tal, né? Que bom a gente poder ver o mundo por vários ângulos e ir montando o quebra-cabeça da nossa visão. É igual o elefante na terra de cegos, né? Exatamente. Um olhou ali, pegou na tromba, falou, que animal que é esse? Falou, parece um cipó grosso. O outro pegou na orelha, falou, parece uma lona. O outro na barriga, parece um pilar. O outro no marfim, isso é uma espada, né? E por aí vai. Todos estavam certos, todos estavam errados. Exatamente. Né? Eles estavam com a visão parcial daquilo. Exatamente. Sempre. Não se limite a nada, né? Com certeza. Então, qualquer tipo de estudo... vale a pena a gente conhecer, até para dizer, não, isso aqui é legal para mim, isso aqui não me funcionou tanto. E eu acho, inclusive, que todos, tem inúmeros que são muito bons, inúmeros vão funcionar para algumas pessoas e não vão funcionar para outras. É igual remédio, né? Alguns funcionam para um, não que nem religião. Tem gente que pratica o bem através de uma determinada religião e de outra, e tá tudo bem. Tá tudo bem, não é sobre isso, né? Deus não tem monopólio na linguagem que vai chegar a ele não tá ligando para ninguém. Deu monopólio para ninguém. Praticar o bem, esteja onde você estiver. Né? Pega a regra de ouro de Jesus, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Se conseguir fazer isso, acabou. Pratica o bem, tá bom. Já é tão difícil, Já né? É bem difícil. Próximo, Bru.
Léo, o que você recomendaria para alguém que tem muita dificuldade de manter a calma e o foco? Sim. Calma e foco, mais uma vez, né? Trazer agora um pouco da neurociência que a outra pessoa perguntou. Calma e foco, você precisa de dopamina, oxitocina, né? No corpo, correto? Uhum, Então, você tem que fazer atividades que vão te trazer esses hormônios. com certeza. Você precisa tirar o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, que elas são feitas para você fugir. Quando você tá... Eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte, falo, vamos lá, por que aumenta... aumenta a conversão em vendas, aumenta a lucratividade na empresa, nosso programa, aumenta criatividade. Porque para você ser criativo, imagina que você está saindo da sua casa, dando uma volta, tendo uma ideia de algum negócio novo. Aí você tá lá, várias ideias legais. Aí, de repente, um Rottweiler solta da coleira e corre atrás de você. Você vai conseguir terminar o pensamento? Nada, Não vai. Você Imediatamente vai ativar o sistema de alerta. Você vai correr. Sumiu. Então, o que acontece é que nós estamos correndo um Rottweiler 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você quer ter calma e foco, se você quer sair do estresse, da ansiedade, do medo, você tem que tirar esses hormônios e colocar os outros. Simples assim. Quase como se fosse uma injeção. Quais que são as 3 formas que eu vi que funcionam muito bem? A gente falou mais cedo. Atividade física, oração, fé, gratidão e meditação. Para mim, essas 3 combinadas têm um superpoder enorme. Um superpoder mesmo. Perfeito. Próxima, Bru. Minha rotina é corrida e não consigo encontrar tempo para meditar, apesar de saber dos benefícios. Como posso começar a praticar e qual o tempo mínimo necessário para ver resultados? Ó, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar seu celular, se for um iPhone, você vai lá em tempo de uso. Exatamente. Se for o Android, tem lá também tempo de uso. Tem, mas é outra. Aí você vai olhar no tempo de uso, quanto tempo você gasta no Instagram, quanto tempo você gasta no YouTube, quanto tempo você gasta no WhatsApp, quanto tempo você gasta nessas coisas. E eu te garanto que provavelmente você não gasta menos de 3 horas por dia procrastinando nesses aplicativos, que é a média brasileira. A média. Mínimo de 3. A pessoa fala, como 3? Você de manhã não fica 4 intervalos de 15 minutos? Vai, abre, volta. Né? A média é maior no Brasil. Já subiu, né? Já subiu. Então, 4 momentos de 15 minutos de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. Só aí você tem 3 horas. Se você tirar dessas suas 3 horas 20 minutinhos, começar com 20 minutinhos, acorda de manhã, 20 minutos antes do seu horário, senta e começa a meditar. Qual meditação? Busca o que você quiser. Começa a que mais você se identificar. Mindfulness, exato. transcendental, dentro do nosso programa As Viagens Mentais Guiadas que eu faço, que te ajudam, qualquer uma que te levar para esse lugar. Você vai resolver. Então não tem ninguém. Gosto de dizer que falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de métodos. Não existe essa questão. Então vamos lá. Outra coisa que essa pessoa vai fazer é dar uma acompanhada na vida do Elon Musk. O cara tá salvando a humanidade aí com foguetes multiplanetários, foguetes que dão ré, está resolvendo a questão energética com veículos elétricos, brigando com toda a indústria automobilística, está salvando a liberdade de expressão comprando o Twitter, agora está querendo entrar no governo que está a custo e tem mais umas 10 empresas menores. E ele tem as mesmas 24 horas que a gente. Então perceba que quando uma pessoa quer, ela arruma tempo para as coisas. E ele tem 7 filhos. Aí a gente já não sabe se ele é bom pai. Aí já não sabe. Aí a gente já não sabe se ele é bom pai. Bom empreendedor, a gente sabe. Bom pai, a gente bom já não empreendedor é inquestionável os resultados. O resto, né? Ele se declarou autista, Asperger, né? A gente não usa mais o termo Asperger, não né? usa mais? Não, nível 1, que a gente chama. Nível 1 é o maior ou é o menor? É o menor. É o menor. É o menor. E isso facilita muito. Entender um pouco a produtividade, porque ele vive focado e aquilo é um obsessivo, uma obsessividade. Chega ao ponto de ser uma obsessividade. Por isso que eu tô falando, acho que ele não deva ser bom pai. Mas assim, se você ler a biografia dele, do Isaacson, né? Que escreveu do Leonardo da Vinci, do Einstein, do Steve Jobs e dele, é uma loucura, assim, se dá agonia só de ler. Ele no negócio desse tamanho, ele sai de casa na véspera do Natal, 23, as coisas depois dele quase quebrado. Ele estava quebrado há 6 anos atrás. Hoje é o homem mais rico do mundo. Ele vai, ele chega num lugar cheio de servidores, fala, não queremos tirar isso tudo, e vai com um alicate, vamos tirar, chama os caminhão agora. Sim. Ele cria o caos, ele só consegue viver no caos. Ele cria o desconforto para sair a solução, né? Deve ser uma pessoa difícil, mas impossível, inquestionavelmente o impacto que está trazendo, uma mente de ver coisas que antever.
Ele tem uma coisa de antever. Sim. Uma coisa que provavelmente... E uma coragem de enfrentar os riscos no nível que pouquíssimas pessoas têm, né? Exato. Ou falta de juízo ou excesso de coragem. O tempo vai dizer. Próximo, Bru. Trabalho em um ambiente corporativo de alta pressão e um colega desenvolveu burnout. Como identificar os sinais dessa condição e preveni-la? Esse preveni-la tinha que estar com hífenzinho. Hífenzinho. Isso. Olha, burnout, o último número que eu vi, são 32% das pessoas nas empresas estão com burnout. É incrível, né? Imagina, 1 em cada 3 está com burnout. Então, eu acho que tudo que a gente falou, né? A gente tratar da saúde mental, acho muito pertinente que o governo agora esteja trazendo essa obrigatoriedade das empresas trazerem. Vão surgir vários formatos e programas e traz consciência, né? Traz foco para a importância disso. Porque eu gosto de dizer que se você vê uma pessoa com a perna quebrada, você sabe que ela tem que ser hospitalizada e resolver a perna, porque tá lá, você vê a perna, né? A pessoa com burnout, você não enxerga ali o burnout na pessoa, né? A pessoa parece estar mais caladona, mais ali. Mas então eu acho que assim, hoje, no mundo atual, a exponencialidade da evolução tecnológica que nós vamos viver, nunca antes na história desse país, ninguém viveu no mundo, né? No mundo. No mundo. Imagina, nossos avós não tinham televisão. Não tinha um carro. Telefone. Não tinha telefone, não tinha... Era raro uma Imagina. casa com telefone Exato. e televisão. Hoje eu fiz engenharia de computação, depois eu mudei para produção e não tinha internet em 95, 96. Exatamente. Então as crianças hoje já nascem conectadas. Então isso só tende a aumentar. Hoje nós temos aí 30 milhões de brasileiros com depressão, ansiedade, segundo números. Somando Somando os dois, 19, 11 milhões, algo nessa linha aí. Dá isso. Mas aí tem outro estudo que fala que 50% tá com algum nível de ansiedade também, jovens, né, próximo disso aí. Uhum. Enfim, os números só tendem a subir, porque a coisa, como eu percebo, é que as pessoas estão cada vez mais conectadas online e mais desconectadas de si mesmas. De si mesmo, exatamente. Né? A hora que você pega todos os estudos de índice de felicidade em países desenvolvidos, eles estão caindo consistentemente. Japão, Alemanha, Estados Unidos. Alemanha é absurda. Estão dropando. Então a pessoa Isso mesmo. conquistou aquela estabilidade econômica e está em pânico. Dinamarca, Suécia, tem suicídios altíssimos. Por quê? Porque para mim essa falta de conexão com o ser, com a espiritualidade, né, com o que ela tem que fazer. Então eu acho que, independente do ambiente que você está, você ter uma vida saudável, mais uma vez o tripé, atividades físicas, oração, fé, meditação, é o que vai te manter. E autoconhecimento, né? No sentido de saber como esse cérebro funciona. Buscar esse conhecimento. Buscar esse conhecimento, que a tua possibilidade de assumir o papel do observador e não do reprodutor de sistema do cérebro. Exato. Você imagina o seguinte, Bia, até Gutenberg, né, 1800 alguma coisa ali, antes da impressora gráfica, livro era um artigo de luxo. Você tinha acesso a muito poucos livros. É verdade. Hoje é gratuito. A maior parte dos livros você tem no YouTube, alguém que leu ele, tem no coisa. Se não for gratuito é 30, 40 reais. Você tem acesso a todos os livros do planeta. Então eu falo, hoje eu quero passar uma tarde com o homem mais inteligente que viveu. Eu vou passar uma tarde com Sócrates. Vou ler a República de Platão. Vou ver ali, quero passar a tarde com o maior mestre espiritual, a alma que veio nesse planeta. Vou passar a tarde com Jesus. Vou passar a tarde com Warren Buffett, com Elon Musk. Então você pega todo o conhecimento do mundo estruturado e organizado, tá no seu bolso gratuito. E você fica no TikTok vendo dancinha, é uma loucura. Mas a gente tem que mudar a cultura, né? Eu acho que é isso que tem muita gente que fala assim, mas a rede só tem coisa ruim. Mas eu acho que quem tá produzindo alguma coisa boa tem que entrar, porque tem amigos que falam assim, não, nem vou. É por você não ir. Que a maioria dos conteúdos. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa a gente tem fantástica. que arrumar um jeito de comunicar. O que é bom. Né? É um desafio. Temos que ser criativos. Tem que conseguir falar em 3 segundos para não passar seu vídeo. Exatamente. Mas é criatividade. Vamos tentar ser criativos. Próxima, Bru. Como a reprogramação mental pode ajudar a melhorar a performance, especialmente nas pressões do empreendedorismo? Isso. Então, a reprogramação mental é você começar a enxergar a vida, suas coisas de outra maneira, né? A reprogramação mental que eu levo para as pessoas na Calma da Mente é sobre você, primeiro, tudo que acontecer no seu dia, tudo que acontecer no seu momento, você vai ser treinado para lidar com aquilo de forma objetiva. Então, eu falo, né?
Entre o estímulo e a resposta tem um momento. A gente deu Que a história do carro. escolhe. Aí, vamos dar um segundo exemplo. Você chega em casa, sua esposa, marido, vai lá e fala alguma coisa. Você trouxe o pão, não sei o quê. Aí você, não trouxe, mas também não faz nada. Já vira aquela reatividade. Input, output, você deu essa opção B, a ruim. A 2, você vai olhar, falar, também te amo. Fala que esse aí já é o estágio mais Jedi. Não, né? que é maravilhoso, que é a reversão de expectativa, né? A pessoa tá crente que você vai brigar, você vai falar, nossa, você tá lindo. Tá lindo, nossa, pronto. Aí essa já é o estágio mais avançado. De repente, você não conseguir chegar nesse estágio, você só olha, dá um sorriso e sai. Você vai começar a entender que, na maior parte das vezes, o silêncio é a melhor resposta. A não ação é a melhor ação. Aí você fala, quem que falou isso pra gente? Jesus, mais uma vez, né? Se te baterem na face esquerda, dê também a direita. Se te mandar andar 1 milha, vá logo 2. Se te pedir o alforje, dê logo o cajado. É sobre covardia isso? Não. É sobre não reação. Confúcio falou isso. Buda falou isso. Krishna falou isso. Todos falaram. Mahatma Gandhi falou isso. Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, por que a não reação? A não reação, depois que eu fui entender, eu falei, gente, parece meio covardia isso aí. Mas é reação. A reação é da amígdala, é do cortisol. A ação é do neurocórtex, é da dopamina. Então você vai agir. Não quer dizer que você não vai fazer, mas você dá tempo para a pessoa sair. O silêncio, muitas vezes, para mim, é a resposta dos sábios. Já é suficiente. Você escolher silenciar é você, muitas vezes, dar a resposta no que você vai fazer, e não no que você vai falar. Exato. Você silencia e pronto. Exatamente. Então, a hora que você leva isso para o empreendedorismo, tá aí. Você não tem... Você não tem que ser ouvido, escutar a sua voz, falar. Não, a maior parte das vezes você não precisa Você falar vai nada. fazer acontecer. Você faz. E o fruto da sua produção, do seu trabalho, vai responder por você. Por exemplo, uma técnica que eu levo aí para as empresas é a técnica de feedback. A hora que a gente termina, faz o treinamento, fala, vamos lá, vamos entender o feedback. Qual que é o grande problema do feedback? O estudo de Harvard já mostrou que o feedback é a ferramenta mais poderosa de todas para a gestão de uma empresa e para a evolução de um ser humano. Por quê? A hora que alguém te dá um feedback, você sai da sua zona de controle, da sua zona de conforto e vai se expor. Eu te falar, Bia, eu não gosto disso aqui, daquilo. Não é bom falar. É duro dar e é duro receber. Como a gente não é treinado a receber o feedback, o que acontece? A hora que você vai receber o feedback, você entra em estado de guerra, ativa a amígdala. Aí você já tá ali, você não tá nem prestando atenção, você já quer dar a resposta, deixa eu ficar livre disso aqui, você já é reativo no processo. Só que a gente tem que entender o seguinte, se a pessoa está saindo da zona de conforto dela para me dar uma sugestão, um feedback, ela tá me dando um presente, concorda? É um presente. Então, se é um presente, eu tenho que receber como um presente. Aí eu pergunto, você gosta de todos os presentes que você ganha? Claro que não. Não, você usa todos os presentes. Mas o que você fala quando você ganha? Obrigado. Você usa todos que você ganha? Não. Mas o que você fala quando você ganha? Obrigado. Obrigado. Então o feedback é um presente. Exatamente. Você não precisa gostar, você não precisa usar, mas o que você fala? Obrigado. Aí a gente faz a prática na empresa, eu falo, então vamos lá. Vocês dão os feedbacks. Não é para responder nada. Léo, mas aí não fala nada. Não. Porque não é para brigar. Não é você vai receber, vai agradecer. Introjetar. Aí você vai tirar 1 hora, um dia, uma semana, o tempo que for necessário. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai evoluir ou não com isso aí. Agora, quero que todos vocês aí me falem. Alguém já conseguiu reverter a opinião de um feedback na conversa, na hora do feedback? Não, porque a pessoa já acha aquilo. Só é reatividade. Ela vai, não, porque isso, fiz isso, porque não, esquece. Tá, obrigado. Aí você vai receber, você vai usar e vai gostar. Mas no seu tempo. Então, a hora que a gente leva isso pro corporativo, é sobre isso. Você entender que você parar de ser reativo. Você parar de ser reativo, você tem que entender, mais uma vez, você não é seu pensamento. Silêncio. Controla ele. Depois você digere aquilo e pega o que for bom. Exato. E muda aquilo que você acha que deve mudar. Exatamente. Isso também é uma decisão. Tudo é uma decisão. Próxima, Bru. Como a saúde mental de um líder impacta o bem-estar e a produtividade da equipe? Totalmente. Totalmente, a gente falou, né? Falamos. O exemplo da festa, né? Se Exatamente. você é o anfitrião de uma festa, se você estiver desanimado, a festa é ruim. Se você é um líder da empresa, se você estiver mal, sua empresa não vai bem. Exatamente. Não tem como. Então, a gente tem que tratar a saúde mental dos líderes, é o que a gente tem levado nas empresas, porque a partir daí, a primeira parte, né? O que um líder tem que fazer? Inspirar, ele tem que liderar, né? e inspirar. Como que você se inspira? Vou ter que inspirar hoje, eu tô mal.
Como que eu inspiro? Entra naquele lugar de gratidão, de calma, de paz, de foco, de dopamina, de oxitocina. Entra nesse lugar. É daí que você inspira. Não é do medo do cortisol. Então, a calma, muitas vezes as pessoas, em algumas empresas no início, falavam, Léo, eu não quero a turma muito calma, isso ainda é meio ruim não para produtividade. Como se isso fosse eu falo, cara, calma não é sobre letargia, calma é sobre foco. Né? Imagina que nós estamos numa guerra, você está seguindo um general e explode uma bomba no acampamento. Você quer seguir o general que entra em pânico e se esconde? Você quer seguir o general que vira igual o Rambo, sai atirando sem olhar nada? Nem Ou você outro. quer o general que fica calmo, impassivo, organiza estrutura e monta um plano? Buscando soluções, de fato. De fato. Exatamente. Você quer seguir o terceiro. E isso é sobre calma, é sobre foco. Perfeito. Próximo, Bru. Na sua experiência, qual o erro mais comum que as pessoas cometem em sua forma de pensar que as impede de alcançar seu pleno potencial? Você também falou. Que é mais ou menos quando você falou da educação dos filhos. Eu acho que assim, para mim, quando eu entendi que eu não era os meus pensamentos, eu entendi que a minha forma de pensar meio que tanto fazia, porque eu não sou os pensamentos. Aí eu vou começar a buscar ideias, igual o feed do Instagram. Você abre o Instagram, vem um punhado de coisas que você não quer ver. A hora que você clica em um que você quer ver, ele vai começar a passar coisas alinhadas com aquilo ali. O tempo todo. Então, o nosso cérebro ele vai te jogando feed. Se você interagir com um feed negativo que você não quer de medo, ele vai te abrir aquele leque de medo. Se você interagir com um feed de possibilidade, de foco, de vontade, ele vai te abrir aquele leque. É igualzinho o feed. Não é que o cérebro emulou o Instagram, é que o Instagram emulou o cérebro. Exatamente. Que é como ele funciona. Então, é isso. A hora que você começa a identificar seu pensamento e não interagir com ele, você escolhe o que você quer. Aí vem do que você falou, é uma decisão de você ir para o lado A ou para o lado B. Agora, como tudo na vida, você precisa de prática. Então eu falo para as pessoas, gente, fiz, mas Léo, não estou conseguindo meditar. Eu falo, vamos lá, você vai para academia fazer musculação. Contrato personal, tudo bonitinho. Aí você vai lá, ele vai te ensinar a fazer bíceps. Aí você faz o bíceps, aí você olha, chega em casa, tá igual. Aí você vai no segundo dia, malhou de novo, todo dolorido, olha lá, fala, tá igual. Aí você vai no terceiro, vou mais uma vez, não tá mudando nada meu braço. Significa que não funciona a academia? Funciona. Não. Significa que a sua expectativa de resultado de tempo está desalinhada com a realidade. Você precisa treinar, você precisa formar novas conexões neurais, novas sinapses que são pontes. Então eu falo, gente, sinapses são pontes. Se você nunca jogou golfe, a hora que você pegar o taco, você vai bater ele na grama ou vai voar com ele. À medida que você vai fazendo, vai uma nova conexão. O físico é um araminho conectado no outro. Você faz um circuito que vai passa... fazendo. Aí você tem a ponte. O Tiger Woods tem uma área inteira sobre isso aí. Né? Ele pega o taco e faz o que ele quer. Agora, se você quer organizar seu pensamento, você tem que começar a treinar. Treinar e treinar e treinar até você ficar bom nisso. E é uma prática. Com certeza. E vale a pena. E para toda a vida. Transforma a vida inteira. Eu digo que é para sempre. Como para sempre não acaba, então vale a pena fazer. Sempre, mas para sempre não é todo dia. Né? Próxima, Bru. Chegamos no momento pipinho, né? Então agora é aquela brincadeira de livre associação. Tá? O Pipinho me passou aqui algumas palavras e frases, e o que vier na sua cabeça. Se não vier nada, você fala passo, que ele é muito democrático, é educado. Então, vamos lá. 1, liderança. Inspirar sua equipe a atingir os melhores resultados. Perfeito. 2, transformação. Buscar conhecimento e aplicar numa melhor versão de si mesmo. 3, amor. Deus, tudo. 4, complete a frase. Equilíbrio emocional é... Você conseguir se manter com uma mente calma, focada em qualquer circunstância. 5, se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? O egoísmo. 6, felicidade. É um verbo. É o desempenho permanente e contínuo de atos de valor. Você é feliz a cada momento quando desempenha seus atos de valor. Epiteto. E para mim é o mestre. É a definição de felicidade. 7, complete a frase. Um tempo para mim é...
O agora. 8. Conhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Know thyself. 9. Propósito de vida. Impactar milhões de pessoas a se conhecerem, terem uma vida mais calma, mais feliz e mais focada. E 10. Uma frase ou um pensamento. Pode ser seu, pode ser de quem você quiser, ou pode ser explicar o que seria esse pensamento. Para mim é que eu já trouxe também. Você trouxe várias, né? Que essa eu escutei a primeira vez, foi no livro do Donald Walsh, Conversando com Deus. Conversando com Deus. Então, teoricamente, essa frase é de Deus, né? Teoricamente. Ou então o Deus dele. O Deus dele, né? Que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que tocamos. Você vê que isso está diretamente relacionado com a felicidade também, né? Com certeza. Então, para mim, eu vivo muito isso, sobre conseguir tocar, levar isso para as pessoas. Eu vejo que o mundo está vivendo uma fase de muita dor, de muito medo, de muita angústia. E meu propósito de vida, depois de mais de 20 negócios de outras coisas, eu descobri que é realmente levar isso para as pessoas de uma forma simples, clara e que ajude elas a diminuir a dor. Perfeito. Meu querido, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado por tudo que eu aprendi, porque é isso que vale. O momento é que eu estive aqui presente. 100%, eu também. O tempo todo. E queria agora te dar uns presentinhos. Opa. O livro Felicidade, está autografado muito obrigado. Aí. Que eu acho que a gente compartilha de muitas coisas. Esse aqui foi o último que foi lançado em novembro do ano passado, que é Um Tempo para Mim, que também são 365 dias. Ah, é? De frases que eu sempre que levanto, eu faço minhas orações e de vez em quando vem umas frases na cabeça. Incrível. Vou devorá-lo. Essa é a pulseirinha. Pra gente lembrar de ter um tempo pra gente, tá? Muito obrigado. Queria também te dar um outro presentinho, que é do podcast. Calma, isso não é porque é Natal, não, né? Natal já foi. É sempre assim. Isso aqui é uma eco bag do nosso podcast. E atrás a gente tem o nosso lema, que é Faça, Aconteça e Inspire. Então, que você continue inspirando bastante. Um caderno para você fazer suas anotações das coisas boas que virão. Lindo. Temos também aqui uma canequinha para quando você for tomar seu café, fazer suas lives, que você possa lembrar um pouquinho desse momento que a gente usufruiu aqui de conhecimento, de compartilhar. Pode deixar tudo aqui no cantinho, que as crianças são educadíssimas, vão arrumar para você tudo direitinho, tá? E agora chegou aquele momento que você vai olhar para aquela câmera ali e dar todos os seus recados. Não precisa nem olhar para mim. Seja mal educado. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, o público da Bia, esse público fantástico. A mensagem que ela traz, eu fiquei muito feliz quando eu pude vir aqui no podcast, porque eu adoro a mensagem que ela já traz, né, de buscar a gente sair desse estado de depressão, de ansiedade, e vindo de uma psiquiatra renomada como ela, eu acho que a gente percebe que nós estamos no caminho. E eu tenho levado para as empresas esse treinamento, para as lideranças, né, tanto de forma digital quanto de forma presencial e palestras, para realmente levar essa mensagem. E o impacto que isso tem, né, além do bem-estar das pessoas, é realmente você ter mais performance na empresa, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. E a Calma da Mente é sobre isso, é sobre a gente conseguir nos conectarmos a esse nosso interior, né? E a partir dessa conexão, nós sermos seres humanos melhores, que obviamente isso vai refletir na sua vida pessoal, profissional e na sociedade. Meus contatos é Léo Simão Estoico no Instagram, no YouTube também, Léo Simão Estoico, no Spotify Meditação Estoica. Então são pílulas diárias de estoicismo. Eu estou à disposição para levar isso para sua empresa, para sua família, para sua comunidade. Muito obrigado a todos. Desejo muita abundância e paz. Muito obrigada, querido. Queridos, a gente está encerrando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara bacanérrimo, Léo Simão. Onde você acha? @Léo Simão Estoico. Ali você pode ver a questão dos livros, os cursos, o método Calma da Mente.
e poder também aprofundar no seu conhecimento, no seu autoconhecimento, porque aqui na comunidade Pod People a gente só acredita que conhecimento, autoconhecimento, sabedoria podem levar realmente a uma mudança do mundo. Se você gostou do que você ouviu, compartilhe com as pessoas, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like e também acionar o sininho para receber todas as novidades. Muito obrigada e até o próximo Pod People.